Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Sete e hoje é o episódio inaugural do podcast O Sete, né? Que fala de profissões e empreendedorismo. E hoje eu trouxe dois convidados ilustres aqui, que são os Sete. Eles vão se apresentar aqui. Wagner Sete e Eduardo Sete. Ambos trabalham aí na área de engenharias diferentes, né? E, bom, é isso. Vou deixar essa galera falar um pouquinho aí. Fala, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que não hora sabemos você se você é atemporal, né? Sou Wagner Sete, sou engenheiro eletricista, trabalho no ramo de manutenção e operação predial. Depois a gente vai se aprofundar em alguns detalhes. Para quem está vendo, aí a gente colocou ali, né, o podcast do Sete, né? Porventura são todos irmãos, né? Irmãos aqui, desde da própria dona do canal aí, da nossa irmã, Sete, então o Sete, né? Tá faltando um, né? Tá faltando um. Que em breve a gente vai conseguir trazer o Sete faltante. Né? Hoje só tá 21. Só tem os 21, né? Mas a gente tem mais um 7 aí. Aí a gente vai para 28 da próxima vez, se Deus quiser. Mas se apresenta aí, Du. Eu chamo ele de Du, mas o nome dele aqui tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Em casa a gente fala Du. Então, aqui, né? Voltando comigo, né, gente? Eu sou também engenheiro, né? Engenheiro da área de meio ambiente e segurança do trabalho, né? Então, a ideia, até te agradeço aí pelo convite, né, para a gente poder conseguir contribuir, né, bater um papo aqui com vocês e tentar mostrar o que é a questão da profissão, né, não só da engenharia, né, mas também principalmente a questão de ser empreendedor, né? E você com certeza está no canal certo. Um saiu numa revista recentemente, a edição de uma revista, né? Depois a gente vai colocar a imagem, ele vai me explicar um pouquinho aí sobre a foto. E o outro, Eduardo, ele é coautor desse livro. Tá? Parece mais uma bíblia, né? Parece a largura mais dele, uma né? Bíblia dos engenheiros. Acho que tem mais de 1.500 folhas. Mas ele é coautor desse livro aqui também. A gente vai, no decorrer do podcast, falar um pouquinho sobre o livro também. A gente vai começar falando um pouco aí dos tipos de engenharia, né? Eu não tenho nada a ver com o nicho, eu não conheço nada vezes nada, eu estou trazendo aí, eu sou do ramo do empreendedorismo, e estou trazendo. E o foco desse podcast é justamente profissões e empreendedorismo. Né? Então, a gente vai trazer profissionais de diversas áreas e mostrar para vocês que é possível empreender em diversas áreas. E hoje, né, a gente está trazendo aí um dos apresentadores aí, são também os apresentadores, que, por sinal, são da área de engenharia. E eles, mais do que ninguém, dominam o assunto e vão falar para a gente um pouco dos tipos de engenharia, que cada um atua, quais são a engenharia aí que ambos atuam, né? Como eu disse, eu sou sou bem leiga no assunto e trouxe eles que são especialistas para poder falar um pouco para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o Wagner. Qual é o seu tipo de engenharia, Wagner? Tá, eu sou, como eu havia dito, eu sou engenheiro eletricista. No segmento de engenharia elétrica, você tem 5 categorias, se não me engano, telecomunicações, eletrônica, eletrotécnica, informática, acho que são essas. E isso que a gente, vamos assim dizer, a gente fala que são matrizes de engenharia, né? No caso, se você escolhe uma dessas áreas para estudar, para se especializar, depois, quando você adentra o mercado de trabalho, aí que você vai descobrir o que você vai fazer. Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, né? E atuo como engenheiro de manutenção predial. Sou gerente de manutenção predial numa empresa em São Paulo. Então, e no dia a dia você vai usando suas habilidades aqui, ali. É um mercado que, digamos que, me corrija se eu estiver errado. É um mercado que existem nichos aí também, segmentos, no caso. E o nicho e o segmento que você atua no caso, manutenção predial. Operação. Existe obra, né, que é instalação, projeto, né? Então, vai muito do que você vai se identificar depois que você entra para o campo de batalha, né? E também... Pode-se dizer que seria isso mesmo. Campo de batalha mesmo. Falou certinho. Você se identifica, né?
e segue. Então, eletrotécnica é mais voltada para sistemas de alta potência, né? Instalação de grande porte. E os outros são mais intuitivos, né? Eletrônica, telecomunicações, informática, né? É mais intuitivo de falar, né? Eletrotécnica é que tem muita gente que não sabe, né? Tipo, pô, mas eletrotécnica eu nunca ouvi falar. É específico para o segmento de alta potência, né? Linhas de transmissão, grandes instalações de edifícios, né? Vou até aproveitar essa parte que você estava explicando aí, me surgiu uma dúvida que até eu vou aproveitar para tirar, né? Interessante quando a gente fala de engenheiro elétrico, né? A gente, normalmente, isso eu digo no passado, né? Quando eu não tinha essa informação, muito comum, né? Quando fala assim, você é engenheiro elétrico, o cara fala, eu sou. Daí fala, você que mexe com força, né? Fala, eu mexo com força não, eu mexo com eletricidade, né? Tem esses você falou uma coisa que inclusive essa semana eu tava discutindo a respeito disso, acredite se quiser, com uma pessoa que não tem nada a ver, de RH. Mas ela falou, não, mas não é, você é engenheiro eletricista, né? É assim que você não se incomoda que te chame de engenheiro elétrico. Eu falei, não, porque... Já é uma prática de mercado, não né? tem problema, tem gente que leva a coisa ao pé da letra demais, né? Assim, então, se você for falar que o engenheiro elétrico é porque ele é elétrico... Ele é eletricista. Então, o engenheiro mecânico também é mecânico, né? E você não tem outra forma de chamar o engenheiro mecânico. É interessante isso aí, nunca pensei nisso. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso para tudo, né? Sim. Você não pode levar as coisas a ferro e fogo. Ferro e fogo, não. Então, agora o Eduardo Fala um pouco de você, vai falar um pouco aí o tipo de engenharia e a área em que ele atua. A engenharia que eu me formei, né, como base para ter o CREA, né, é engenharia ambiental, né, da parte de meio ambiente, que é até uma outra área que agora já melhorou, mas quando eu estava estudando, tinha muita gente que olhava assim e falava, você está fazendo o quê? Eu falava, engenharia ambiental. Aí a pessoa parava assim, ficava pensando nos minutos assim, mas o que faz engenharia ambiental, né, meu? Sabe mexer com os macaquinhos, mano? Tem que ser engenheiro, né? Mexer com os vai cuidar de árvore? Vai cuidar de árvore. Aí vem a parte que ninguém sabe, né? Quem estuda que sabe, né? Assim, até a gente brincava na faculdade, falava assim que o engenheiro civil, ele se criou o engenheiro civil para construir o que o humano precisa para usar no dia a dia, assim, desde a época romana, que já a engenharia era muito forte no período romano, porque fazer aqueles impérios, aquelas construções que eles faziam, já era uma engenharia que tinha por detrás, já desenvolvida. E absurda, né? E absurda. Porque como que eles carregavam aquelas pirâmides e aquelas coisas absurdas lá, né? Egito, isso, né? É um enigma para todos nós até hoje, então, né? Mas enfim. Então, isso que é a parte engraçada, né? É um enigma realmente, mas para quem não tem noção nenhuma da engenharia. Dentro da engenharia tem toda a questão das matérias relacionadas à questão de força, tração, né, alavancas. Então, eles conseguiram já desenvolver, naquela época, essas leis aí que a engenharia já observa hoje. Né? Eles já tinham esse conhecimento. Por isso que eles fizeram grandes construções. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, o engenheiro civil constrói o que o ser humano precisa, mas destrói o meio ambiente. E o engenheiro ambiental, ele veio para ser lado a lado com ele. Porque quando ele for fazer uma construção, exemplo, numa área verde, primeiro o engenheiro ambiental já entra primeiro para verificar, fazer todo o estudo de solo, área. Se for uma área que tem achado indígena, já não pode fazer. Já não pode fazer. Entendeu? Porque tem toda uma defesa, né? Que agora até tem os órgãos competentes aí. Então é bastante delicado a atividade de engenheiro. Complexo. E para falar a verdade, eu desconhecia, total. Exatamente. E aí, assim, o que é legal? Nisso, ele tem que fazer todo o mapeamento ambiental, impactos ambientais, tem uns documentos chamados EIA, RIMA, tem uma série de siglas relacionadas, e detalhe, tá? Demora anos muitas vezes. Estudos que chegam a levar 10 anos de estudo, para até então conseguir emitir, então, as liberações, as licenças para poder, então, começar a construção. Só que isso não tinha no passado. No passado, vamos derrubar a árvore de qualquer jeito mesmo, os macaquinhos saem tudo correndo, morrendo de fome. Não tinha essa conversa. Então, o engenheiro ambiental ele veio para regular o que o homem quer construir de uma maneira que seja sustentável, que ela não venha impactar, né, aos seres humanos e os animais ali, a fauna, a flora. E com isso, né, essa base de engenharia, eu também fiz a especialização. Na verdade, eu tenho 3 especializações, né, depois que eu fiz a minha pós. Sou ergonomista, né, que é uma outra área da segurança, tenho uma especialização em saúde e segurança do trabalho e, recentemente,
pós em segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Aí, para você dizer que tudo que eu falei no início aqui, para você ter a mão de obra para fazer esse serviço, você tem o quê? Trabalhadores. Então aí essa auto-engenharia me complementa a saber atender a legislação. Atender a legislação, o que compete, quanto que é a carga que um homem tem que carregar para fazer um trabalho que tem força. Então tem tudo métrica, tem uma métrica, né? Até 25 quilos. Um homem para transportar, tá? Mas ele pode pegar esse 25 quilos e andar por 2 quilômetros carregando aquilo? Não. Então já tem uma distância, também tem uma métrica que é regulamentada para você, então, aplicar para que ele faça esse serviço sem ter impacto no corpo dele, danos do corpo dele, Sim. lesões futuras e acidentes. Isso entra aí, posso estar errada, mas é a medicina, né? Segurança da medicina do trabalho, Então, coisas do tipo. Legal, muito legal. É assim, existe a engenharia de segurança do trabalho. E do mesmo nível, do mesmo patamar, tem a medicina do trabalho, que vem os médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho e técnicos de enfermagem do trabalho. Então, para a galera que está em casa, acha que isso é uma realidade muito distante aí da nossa, né? Mas quando a gente fala do técnico de segurança do trabalho, da enfermeira do trabalho, médico do trabalho, você começa a entender quem são esses profissionais que estão por trás aí e que toda empresa tem, né? Toda empresa com um número X de funcionários, obrigatoriamente precisa ter lá o SESMIT, é isso? Precisa ter o SESMIT, precisa ter... as enfermeiras do trabalho, o médico do trabalho, enfim. Então, como eu tô falando, às vezes você que está em casa aí pode achar que é um profissional que está muito distante de você e não é, né? E ele não tá tão distante, não. Ele está aí por trás de tudo isso aí. Bem observado. E aí é muito comum, né? Aí você fala, tá, mas eu trabalho numa empresa pequena, aí funciona assim, como você falou. Existe um dimensionamento e o grau de risco daquela empresa. Isso é tudo, tem todas as métricas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, atualizado. Então, uma empresa que tem, 10 funcionários, ela não vai ter um engenheiro de segurança. Ela não é obrigada a ter um técnico de segurança do trabalho, né, que eu também sou técnico de segurança, a gente vai discorrer mais sobre isso. Mas ela é obrigada por lei, a lei diz que o dono dessa empresa... Oi? Eu também. Ele também... Eu já ia falar isso, ambos são técnicos de segurança do trabalho também. De repente os técnicos de plantão saem correndo aí achando que é um papo muito elevado, aí vocês estão enganados. Eles também têm toda a bagagem de técnico de segurança do trabalho aí. E complemento aqui, na verdade, eu só entrei na área de segurança porque ele que já era da área de segurança, ele começou primeiro, ele que foi o cara que abriu as portas desse segmento, assim, de atuação, né? Pouco, né? Explorou, entrou, se deu bem, gostou também dentro do período que ele ficou, e quando foi uma crise que teve no país em 2008, se eu não me engano, uma crise de 2008, que eu era da área de seguros, né? Mexia com seguro, fazia cotação de seguro para o seu carro, para sua casa. Eu lembro, hein? Consórcio Remasa. Mas... Eu lembro. Então, mas o consórcio é uma coisa à parte, viu? O consórcio tem nada a ver, não. Corta. Essa parte não vai, não, pô. Tô brincando. E aí, teve uma crise em 2008, que dá início, a corretora que eu trabalhava teve que dispensar os consultores, ela ainda foi tentando segurar, mas não deu. Você pensa uma loja de carros de concessionária que vendia... Eu tinha, acho que, pelo menos que eu tinha que fechar por mês 30 seguros. Era praticamente um seguro dia, né? Por dia. E aí a loja vendia mais de 200 carros. A crise ficou tão grande que não estava vendendo 30 carros no mês. Não estava vendendo 30 carros. Como é que ia fazer 30 seguros se não tinha nem venda de 30 carros, entendeu? Era quase assim, imagina, vender um carro tinha que garantir o seguro dele. Certeza que tinha que fechar. Não acontecia. Porque as pessoas eram assim, né? No Brasil isso é muito comum também, né? A pessoa compra o carro e aí ela tá feliz com o carro, mas é quando você fala, senhor, é bom pôr no seguro, vai acontecer outra coisa. Quanto que é isso aí? Aí quando você passa o valor, a pessoa, não, muito caro, deixa o seguro de Deus mesmo. Entendeu? E as pessoas aí quando bate, ele lembra que ele deveria ter colocado o seguro. Quando bate, quando rouba. E tem detalhe, engraçado você falar isso aí. Quantas vezes na época que eu fazia seguro, cotava seguro, já teve situações que o cliente falou assim, eu quero meu seguro. Aí eu falo, nossa, cliente fácil, esse já tá interessado, né? Aí eu já fazia a cotação e falava, não, eu tô fechando já. Nossa, que facilidade dele explicar. Por quê? Porque ele já teve experiência na vida que quando ele comprou um outro carro, quando ele dobrou a esquina da concessionária, meteram o cano e levaram o carro dele. Uhum. O carro não tinha seguro, não tinha nada, não tinha nada. E o prejuízo ficou para ele, entendeu? E aí teve a crise, não tava mais vendendo o carro, então me dispensaram. E eu tava, pra você ter uma ideia, eu já tinha
acho que uns 4 ou 5 anos que eu já era da área de seguro, que eu trabalhei numa multinacional, onde eu aprendi o que é seguro na parte técnica do seguro. Depois eu consegui virar um que eles chamam na época de consultor, que eu vendi o seguro. Eu comecei faculdade da área na época, fiz 1 ano de faculdade. Era Seguros e Previdência Social, o nome da faculdade na época, né? Ainda nem existe mais, era... Pode falar propaganda? Não existe mais, é a Uniban. Existe, né? Ela chamava Uniban, ainda nem tem mais a Uniban. Né? E aí foi ver a crise, perdi o emprego, fiquei 6 meses em casa, eu nunca parei, nunca fiquei desempregado depois que eu entrei na área, é uma área que é muito fechada também. Se o cara tem conhecimento, ele já arruma um emprego rapidinho, não fica parado, mas a crise estava tão grande que eu não fiquei 6 meses desempregado. E nisso que eu fiquei 6 meses em casa e as contas apertando, tem que pagar, né? Tem que pagar as contas, o aluguel e tudo mais, né? Fora que eu... Aí você pensou, tenho que mudar de profissão. Eu falei, tem um boleto para pagar. Exatamente, foi quando o meu irmão aqui chegou em casa, não sei se ele vai lembrar disso exatamente, no dia, mas aí ele pegou e falou assim para mim, cara, por que você também não faz o curso técnico de segurança? Eu lembro que ele contaminou todo mundo. O outro 7, por sinal, também é técnico, mas ele não vai gostar de falar sobre isso. Eu também influenciei ele, sou influenciador. Também, exatamente. Eu sou influencer já de muito tempo. E já influência antes de existir influencer, né? Só faltou a Mia. A Mia ele não conseguiu converter na época, mas só faltou eu. Só escapou eu ela. Não tentei. ele nem insistiu, né? Então, ela foi mais esperta, ela escapou antes de ser pega. Sei que daí ele me convenceu. Falou, cara, o mercado tá precisando, assim, tem vaga, não paga mal, né? Perto do que muitas pessoas falam aí de um curso técnico, paga até bem, perto de muitos cursos técnicos. Mas foi difícil para mim, foi 3 meses eu ali pensando, né? E aí, meu Deus do céu, vou esquecer 6 anos de experiência. Eu era doido para eu tava quase tentando entrar no Bradesco ainda. Eu ia tornar superintendente no Bradesco. Eu tinha indicação, eu tinha tudo para conseguir. Só que não estava conseguindo emprego, né? E aí, nisso que ele me falou, eu falei, e aí? 3 meses pensando. Aí eu virei a mesa, né? Esqueci tudo. Total. E comecei do zero. E assim, tô aí, já 12 anos já. 12 anos lá de segurança, vendo que só ser técnico para mim chegou no meu limite, porque depois eu fui aprendendo, me desenvolvendo e tudo mais, né? Que até isso é um dos motivos pelo qual eu também criei meu canal, né? Que logo mais eu vou falar do meu canal. A gente já fala depois do canal. Vou falar do meu canal. Eu, assim, quem era o meu canal que não tinha na época? Ele. Eu tava lá, me deparei uma situação aqui, o que eu faço? A escola não explicou isso, aí ele lá, calma, a história dele também é um pouquinho complicado, como ele começou. Já ele conta aí pra nós que não foi fácil. O caminho das pedras aí, como é que foi? Mas aí quem era meu suporte na época? Era o meu irmão. E aí muitas vezes eu ficava pensando, falei, puxa vida, né? Eu tenho sorte de ter um parente, um irmão, de verdade, que já tinha pelo menos uns 4 anos já de experiência, já atuando no mercado, e já bateu cabeça, e ele não teve irmão para ajudar ele. Ele teve que se virar, ele teve que ir atrás. Né? Aí eu tive essa facilidade. E muitas vezes quando eu ligava para ele, ele me ajudava, mas já teve vezes de eu não conseguir falar com ele. Aí eu passava uns perrenguinhos. Aí eu falava assim, caramba, né, meu? Eu tenho um irmão para me ajudar, e quem não tem? Quem não tem, né? Nessa época, isso aí foi o quê? Em 2010, 2009, 2000. Onde a internet não era ainda como foi é hoje, 2008, né? Né? Hoje a galera tem informação em todo lugar, canal do YouTube. Mas hoje não aqui, estuda quem não quer, né? Exatamente. Porque a pessoa tem informação, né? Se você quer ter uma informação, pelo menos de base, você tem canais hoje em dia. Naquela época não tinha esse negócio. E aí... Era os fóruns, né? Ele vai contar uma história. Tinha internet, tá? Antes que... Tinha internet. Calma aí. Aquela discada, assim, mas tinha, né? E ele já iniciou nos fóruns aí. Tinha. Peraí, não tô falando de 1990. Não tinha internet, só não tinha... A informação era um molde da Vivo que a gente passava raiva. Porque vai parecer que nós velho pra caramba. Nós começamos a falar que esse papo de internet de escada aí. Não, a gente não é tão velho assim, não. E aí, só sei que eu consegui desenrolar e me virar no dia a dia que ele me dava suporte. 12 anos na área, eu depois cheguei no momento que eu falei assim, como técnico de segurança, tudo nas áreas, nas profissões, você tem o seu limite, né? Sim. Você tem até onde você pode chegar. E aí eu comecei a perceber que aquilo para mim já estava me incomodando. Você já estava estagnado. Eu estava estagnando, e aí, na verdade, tinha essa questão. Eu quero ter mais desafios. Eu quero ser responsável de fato e tal coisa. É quando eu me limitava no engenheiro de segurança. Isso aqui quem faz é o engenheiro de segurança.
E aí, nisso foi onde eu falei, não, meu, tem que virar esse engenheiro aí, meu, tem que estudar. O cara desejou, né? E foi atrás. E Foi foi atrás, atrás, claro. E aí foi aí, né, os seus belos anos de engenharia ambiental, Bastante né? tempo. Tranca aqui, volta de lá e Uma só guerra, né, cara? Uma guerra. Foi uma Se guerra. empurra com a barriga, estuda um semestre, negocia outro. Isso que eu ia falar agora. Quem faz engenharia, não sei o que é pior. Pagar a mensalidade da engenharia, que não é barato. Não é barato você pagar engenharia no Brasil. Ou você passar nas matérias. Eu sempre falei isso aí. São grandes desafios, né? Meu amigo do O céu. cara sai pronto. Quando o cara termina, ele sai pronto pra qualquer desafio. Porque... Ele Olha- fala assim, pronto, sou um semideus agora. Venci tudo isso e... Olha, ele mesmo eu lembro, agora falando disso daí, me lembro dele quando ele começou também a engenharia. No primeiro semestre, aí deu aquele baque na matemática. Você lembra? Que daí ele teve que dar um passo para trás, pegar os livros da escola, meu, e ficar No ensino médio ali, né? voltando atrás daquele negócio cara. lá. Por quê? Travou, A engenharia, ela é pesada. A engenharia, ela é pesada, cara. Então, assim, ele travou, só que ele tem uma melhor desenvoltura com cálculo, mas ele não apanhou tanto, não. Daí ele já conseguiu pegar e dar início. Agora eu, Jesus Cristo, apanhei que só bexiga. Apanhei até a última gota, até o último minuto. Agora o Wagner vai contar um pouquinho pra gente como que ele começou. eu vou falar do começo, né? Que é pra ficar mais... Conta do Falar começo, do passando começo que é tenso. assim, vamos pôr... Não vou contar minha vida desde quando eu nasci, porque senão fica maçante. Mas vai, 5 vamos horas pôr. de podcast. Mano, 5 horas Ano de podcast. 2001, 2000, vai. Vixe, tá era cronológico, vai era demorar. Motoboy, eu era motoboy, olha só, né? Que era o que tinha. Então eu era motoboy, me arriscava. Caía no trânsito de São Paulo, não me quebrava, Me lembro graças disso, a Deus, e tocava. E meus pais desesperados por causa disso, né? Me Aí, lembro em bem. 2002 casei, ainda nessa batida. Em 2005 nasceu meu filho, o Bruno. Bruno 7. Bruno 7. Bruno 7, que Beijo, ramificar aí, não pode parar. E foi a partir dele que deu o grande estalo, assim. Eu já tinha terminado os estudos, já tinha terminado os estudos há algum tempo e não estava estudando nada. E aí... Aquele famoso, eu fiquei parado no tempo. fiquei né, parado cara? no tempo, só Desvalorizando o trabalhando, que era o que vinha na cabeça, né? Tem que trabalhar, tem compromisso, responsabilidades e tal. A cultura que a gente fala, né? É, Estudar pra fica- trabalhar pra alguém. Pra ser funcionário. Você Pra fica ser preso. funcionário de alguém. E aí, belo dia, ele com meses de nascido lá, eu vendo ele lá, a mãe dele mexendo com ele e tal, que eu pensei, putz, meu. E eu tinha tido um dia, assim, horrível, né? Assim, tipo, De trabalho tomado difícil, né? chuva, não tinha ganho dinheiro suficiente, sabe? E, pô, pagava prestação de E essa moto. época aí era por corrida, não era coisa Era, assim? Não era salário fechado por tinha mês, salário. não. Então, assim, eu Ele, tinha que se não tem construir meu serviço, ele não salário. ganhava, né? Bem lembrado. Tinha que construir meu salário. Então, Esporádico. esporádico. O famoso esporádico. isso que eu ia Famoso falar. esporádico. Isso aí. E os motoboys de hoje, não sei nem se usam esses termos mais. Nem eu sei também, cara. Eu sei que eu cheguei, eu tava com uma moto novinha, mas assim, já não tinha perspectiva mal de conseguir pagar a prestação dela. Falei, puxa, a coisa não tá boa. Então aí foi a partir desse momento que eu falei, não, eu tenho que tomar providência. Eu não acreditava nisso, mas eu falei, não, eu vou estudar para ver se essa é a saída, porque não tem outra. E aí eu comecei a pesquisar. Família humilde, né? Todos nós somos Todos nós de família humilde. Graças Comecei a a Deus. pesquisar o que fazer, né? O que estudar. Tive um insight com um tio que já até que virou ex-tio, porque ela se separou dele, ele já faleceu, inclusive tem pouco tempo, né? E tive um insight com o Rony, que ele falou, pô, Verdade, mas você falou agora também uma coisa que realmente teve alguma influência dele também. Teve, porque ele trabalhava na GDK, né, nas obras da Petrobras, né, e aí ele falou, pô, por que você não faz o curso de técnico de segurança do trabalho, não sei o quê? Eu falei, pô, mas que Verdade, faz? tudo começou dali, né, Começou cara? daí, Começou cara, dele, foi verdade. do Rony. Então ele foi e falou isso, eu fui... Aí pesquisando, descobri que na escola perto da minha casa tinha o curso, e tava acabando de inaugurar. Não tinha formado, inclusive eu fui a primeira turma, né? Escola legal, técnica. né, cara? Primeira Eu turma. fui a N1. E depois assim, ele ainda voltou lá e deu aula ainda. Não, perdão, eu fui a N2. N2. Tinha uma turma, eu fui a N2. Mas você chegou a dar aula ali também? Cheguei. Eu até ia comentar que depois no futuro, bem longínquo, né? Eu fui convidado a também dar aula, mas eu dei não aqui, nesse daqui, não nessa unidade que você fez, na unidade que era mais longe. Grajaú. É Grajaú, no bairro do Grajaú, gente.
Então, assim, e aí eu fui lá, fui lá, né? Com a cara e com a Fui lá com a coragem. cara e com a coragem, pensando, não, mas porque eu tava Cheio em de boleto dúvida. pra pagar, um menino pra criar. E ainda tinha que pagar o curso. Ainda De tinha que graça pagar o não era, curso. Aí ainda tinha- pensei, poxa, vou lá pra ver aí. Só que tava na balança o técnico em segurança e informática. Você ainda teve esses Eu dois ainda momentos fiquei, eu ali. falei, putz, eu gosto de porque eu ganhava um dinheiro também arrumando o computador das pessoas. As pessoas vinham atrás de mim, deu problema aqui, eu arrumava e tal. Então eu tinha essa desenvoltura como até hoje tenho, assim. Só que eu falei, bom, preciso pesar isso daqui. Aqui eu tenho alguém que me falou alguma coisa e isso aqui é o que eu já tenho uma noção. Eu fui lá, conversei, a escola, poxa, tirou uma pessoa lá, o coordenador de cada área para poder falar do curso para mim. Aí eu fiquei Legal, numa foi sala assim? lá. Foi assim. O Hélio já tava lá na época? Não. Não? O Hélio foi para lá por causa de mim também. Depois eu vou Ah. influência geral. Mas aí eu fiquei dentro de uma sala lá, Até chupou uma tentando chita aqui. decidir o que fazer, até que me ocorreu o segundo grande insight, porque o primeiro foi decidir estudar. Vou estudar, vou fazer alguma coisa da vida. É o caminho, viu, gente? Não, o caminho é empreender. Sim, mas eu digo estudar para você Se preparar, você ter bagagem preparação para pra se Sim, tornar, ter o né? conhecimento, você fala. Para Né? virar Isso um... a gente vai explorar melhor na frente, né? Então, aí eu tive que tomar uma decisão. Então, o insight que eu tive foi o seguinte: eu olhei para o curso de técnico em informática e falei, o que eu sei daqui? Falei, já sei algumas coisinhas, mas eu não sei, não tenho a formação e não tenho, de fato, o conhecimento que aqui está contido, até por isso que eu me proporia a fazer esse curso. E o de segurança eu não sabia nada, eu só tinha alguém que me falou que era uma área boa, que era assim, assim, assado, mas eu tinha a menor noção do que se tratava. Na Petrobras, ainda longe pra caramba da gente. Né? Aí eu peguei e falei, puxa, então o meu critério de decisão vai ser o seguinte: a informática eu já tenho alguma coisa, segurança eu não sei nada, então eu vou estudar segurança e vou usar o que eu sei de informática para somar aqui, talvez fique alguma coisa um pouco maior. Esse foi o critério que eu adotei para escolher o curso. Fui lá e fiz o curso de segurança. E durante o período, foi 1 ano e meio de curso, teve muito veneno, né? Pagação de veneno, porque, cara, eu não tinha grana nem pro ônibus, assim, nem pra comer lanche lá. Então, tipo, eu andava a coisa de seus 3 quilômetros pra ir. Você ia a pé na época? E andando. Ia 3 pra ir, 3 pra voltar. Não, devolvi, né? Já tinha devolvido. Eu devolvi pro banco, porque não aguentei pagar, não tinha como. Você vê que o negócio faz caminho das pedras. Mas era muito difícil, muito difícil. Então, assim, e aí, poxa, cara, mas eu te juro que eu não fui assim, nossa, eu andava esses 3 quilômetros assim, sem sentir. Porque eu andava assim, onde tinha boa iluminação, eu andava com o livro aberto, porque quando eu tava estudando, eu caí de cabeça, eu gostei muito da área de segurança. Né? E eu me apeguei, é Deus em primeiro lugar, né? E em segundo, você acreditar assim, ó, eu também tô contando comigo. Então, assim, eu fui fundo e eu gostei tanto que eu estudei aquilo no caminho, em casa, sabe? Eu estava disponível. Fui morar na casa da sogra, de favor, porque realmente não estava conseguindo mais pagar aluguel e tal. Me ajudou muito, a minha ex-sogra, né? E aí foi onde eu dei a sorte de arrumar um estágio e aí a coisa começar a mudar. E aí depois foi melhorando bastante. Aí eu me efetivei na empresa, fui crescendo, aí comecei a influenciar um aqui, outro ali, aí influenciei aí esse, puxou o outro. Influenciei o outro. Como é que foi o Hélio, cara? Hã? Como é que você influenciou o Hélio para ele poder parar lá e virar... O Hélio eu conheci ele através do Bruno, que era um professor. O Bruno já dava aula lá, ele é fisioterapeuta, né? Então ele deu aula de ergonomia pra gente, por sinal nunca mais eu vi, ele se mudou para São Carlos, mas era excelente profissional, muito competente, conhecedor. Eu conheci o Hélio através dele, aí e aí ele se aproximou e também já tinha essa influência com o Bruno, aí ele foi e depois passou a dar aula lá se interessou por segurança e começou a dar aula depois lá. Mas foi bem depois. E aí, depois, nessa trajetória toda, eu decidi que eu queria fazer engenharia. Quando eu disse que arrumei um estágio, foi numa empresa da área de engenharia elétrica, né? De instalação, né?
Então eu comecei a pegar preço por aquilo, Aí se explica por que engenharia elétrica, né? Aí explica engenharia elétrica, Foi porque influenciado. foi influenciado Ele pela influenciou empresa. todo mundo, né? Alguém influenciou ele. Filho, alguma coisa influencia no mundo. E Né? foram 7 anos, tá? Pra me formar, assim, É. entre, como ele falou, tropeça, cai, Caindo, levanta. Se eu levantando. não E fui mais, eu não estuda digo um nada. semestre, paga um e negocia o entendeu? Se eu não fui outro. uns 8 anos, eu não digo nada. Foi isso. E aí depois, aí estamos nos tempos atuais, né? Hoje eu sou gerente de manutenção predial, basicamente quase que na mesma empresa que eu comecei lá atrás, porque eu saí dela, depois de uns anos voltei, né? Não voltei, não mais na área de segurança, já tinha mudado de área, fui eletricista, né? Tive que voltar, admitir um recomeço, falei, não, eu tenho que mudar de área, também foi uma coisa difícil, porque eu já estava ganhando muito melhor na área de segurança, estava já para me formar como engenheiro e falei, não, mas eu não quero, eu tinha em mente em fazer a pós-segurança, depois eu falei, não, eu não quero mais fazer pós-segurança, eu quero seguir a elétrica. Que é uns pontos que a gente ainda vai entrar e vai discutir, né? Essa questão aí das grandes dificuldades da área de segurança também, né? Que o que repeliu, né? Que repeliu. Me repeliu foi característica da área, né? Assim, eu, enfim, já comecei a ver cada vez mais elétrica, eu gostei, falei, não, é isso que eu quero. Só que aí eu tive que fazer eu tive uma professora de economia que ela ensinou um conceito chamado trade-off, tipo assim, em economia, você tem que abrir a mão de alguma coisa em detrimento de outra. Então foi mais ou menos isso. Eu tive que fazer esse trade-off. Tipo, poxa, eu me posicionava muito bem na área, já era coordenador e tal. Falei, pô, o primeiro desemprego que der, eu tenho que tentar aproveitar e virar a chave e aceitar O que aparecer, né? o que aparecer na minha área, né? E assim foi. Mas valeu muito a pena e graças a Deus. Não se arrepende, né? Não. Tá aí e empreende também, tá, gente? Para quem não sabe, ele além de trabalhar numa grande empresa, ele também empreende, tem a empresa dele aí por fora, que depois ele vai falar um pouquinho também. Sim. E a gente vai falar um pouco também da formação acadêmica, né? De ambas as áreas. O que vocês têm para falar sobre a formação acadêmica? Isso é bem interessante, porque, por exemplo, na área dele, ele vai falar um pouco mais. Eu conheço segurança, porque eu fiquei mais de 10 anos, depois ele veio e tal, e aí acho que não sei nem quantos anos ele ficou em paralelo comigo, mas eu acho que eu não demorei muito para sair. Para acabar depois que você entrou para a área de segurança, acho que eu não fiquei muito tempo junto, né? Assim, depois eu já estava na área de elétrica. Muitos 2 anos e meio, no máximo, você já tinha mudado. Então, mas eu conheço também, assim como ele, mas a engenharia de segurança é uma engenharia muito específica, porque tem muita gente que não sabe, mas assim, você vai lá e se forma engenheiro agrônomo, né? Você vai lá e pleiteia registro no CREA, o CREA vai registrar você e você vai receber uma carteira funcional escrito engenheiro agrônomo. Aí você vai lá e faz uma especialização em agronomia da Mesopotâmia, sei lá. O CREA, você pode até pedir lá um registro, mas o CREA não vai anotar aquilo, porque não é uma anotação. Não é um título título. É reconhecido pelo CREA. Não é um título. Então tem pouquíssimos cursos de especialização que dão o direito a você aditivar habilitações. Então, e a engenharia de segurança é uma delas, entendeu? É conhecida por lei, né? Muitos anos até. Você pode falar um pouco melhor. Tanto que quando eu fui dar entrada no CREA da minha pós em segurança, eu tentei pleitear também o título de especialista em saúde e segurança. Só que, por você ver, é uma pós reconhecida no MEC e tudo mais, só que daí eles me deram um feedback que ela não faz parte do hall lá dentro do dimensionamento que subentende a ser título, fazer parte do título de engenheiro ali, uma especialização. Então, deixa eu ver se eu entendi. É como se não valesse isso, não tivesse nenhum reconhecimento? Pelo CREA. Porque o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem leis que falam para que seja engenheiro de segurança do trabalho, você tem que ter, né? É uma lei federal, e outra. Essa lei, ela fala o seguinte: quem pode exercer a função de engenheiro de segurança? Arquiteto ou engenheiro com pós-graduação em engenharia de segurança.
Só esses dois Só tipos esse. aí. Aí Engenheiro o de qualquer E área. com o passar do tempo, o mercado começou a criar algumas coisas, como, por exemplo, tecnólogo em segurança do trabalho. Existe Teve o tecnólogo. muita gente que fez, pensando, não, porque eu É vou superior, conseguir. né? Ele é É, superior. você é superior, você é chefe de técnico de segurança e tal. E sendo que o técnico de segurança, a lei também falava o seguinte: o técnico de segurança ele vai ter uma credencial emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, quando você pegava lá o descritivo, a regra para você se inscrever, você via que estava claro lá que era técnico de ensino de nível médio. Uhum. E o cara que faz um tecnólogo é nível superior. É superior. Ou seja, não é, mas é superior, não, mas está escrito lá, e você sabe como que é, né? A lei é a lei. Então assim, não tem, não, é superior, não, filho. Então, se você é engenheiro de segurança, você pode se registrar no Ministério do Trabalho como técnico de segurança também, porque é superior? Não pode, né? Você tem que ter a formação, Sim. ponto. Cada um nos seus conselhos de classe. Então, muita gente fez e se decepcionou, porque não conseguiu se registrar. E por que se registra é importante? Porque assim como você falou, quando você entra numa empresa que necessita de ter um SESMIT, isso é em função de dimensionamento, etc., esse cara tem que registrar esse SESMIT. E esse registro é feito no próprio Ministério do Trabalho, com a numeração de credencial, etc. Então, quando o cara não tem, não dá certo, não acontece, entendeu? Exatamente, desse probleminha mesmo no começo, né? Porque ficou parecendo que eram as escolas, né? Querendo apenas criar um nicho para vender, para ganhar dinheiro. Sim, sim. E aí todo mundo caiu matando, fazendo, né? E aí, qual o problema que ele se deparou? Na hora quando ele conseguiu uma vaga numa empresa que tinha necessidade de contratar esse profissional, aí esbarrava na questão da lei. Porque falava, então, peraí, mas a lei diz que é curso técnico. Mas eu sou nível superior, né? Querendo ou não, eu tô acima. Na cabeça dele ele estava acima, né? É, Mesmo não tendo o conteúdo, né? Mas de fato ele estava. De fato ele estava. Se você for ver a carga horária, com certeza é mais 6 meses a mais. E outra, é nível superior. Nível superior. Né? A tratativa é diferente, só que a legislação diz, tudo bem, parabéns para você tem uma formação legal, mas a regra é que é essa. A lei, aí fala, quando alterarem a lei, eu consigo te contratar desse jeito. Aí entrou naquele outro conflito de interesses das áreas, porque daí falou assim, tá, se eles reconhecem o tecnólogo para ser o técnico, né, para compor um SESMIT da empresa, como é que vai fazer com os técnicos de segurança que estão formados, os caras vão ter que sair correndo para fazer o curso? Vai desempregar os coitados? Aí o problema é que é arrumar. Quantos anos já existe o curso de técnico de segurança? Mais de 40 anos. Né? Mais de 40 anos que tem as normas, né? Tudo começou em 1978. Quantos já não tem, né, formado de lá pra cá? Quantos já se aposentaram de lá para cá? Se aposentaram, exatamente. Aí criou esse problema. Como é que vai fazer com os técnicos? Aí ficou alvoroço na época, eu até me lembro quando surgiu isso daí, porque a categoria ficou ameaçada, né? E eu também fazia parte, eu era técnico nesse período. Aí ficou todo mundo assim, nossa, apesar que eu acabando o curso técnico, né? Até dando entrada no que você já perguntou, na questão das formações, né? Eu acabando o curso técnico, eu já não pensei 2 vezes, no ano seguinte já começar uma faculdade. Aí eu comecei a fazer um curso de gestão ambiental, era um tecnólogo também, no meio superior, né? Então eu falei, pixe Maria, agora eu inventei a parte de meio ambiente, porque eu vi que estava todo mundo indo para esse nicho na época, meio que uma coisa de período, né? Todo mundo naquela levada, e eu fui também na massa, não sou bobo, né? E aí veio esse negócio do tecnólogo. Eu falei, caramba, e aí, mano? Se eles atenderem a ideia do tecnólogo ser, como é que fica o meu curso de técnico de segurança do trabalho? Eu vou ter que parar a engenharia ambiental, a parte de tecnólogo ambiental, para fazer de segurança também. Mas aí acabou que lei no Brasil não é fácil de você mexer, alterar. Né? Tem que ser algo muito grande, né, cara? Uma coisa assim que... Então, algo que motive muito de fato, forte, né? cara. Envolver empresários, assim, um dinheiro muito grande. Aí os caras mexem. Mas no nicho, um nicho de uma categoria, não fez nem aí. Nem é feito. Nem é feito. Então ninguém Nem mexeu com nada. O que eles fizeram? Acabar deixou pra lá. Estava. Quem quisesse fazer o curso, fizesse. Só que é um nicho que ele conseguia, né? Em consultorias. Em consultorias de segurança do trabalho, esse profissional era bem visto. Ele acaba sendo mais bem visto porque já era superior, né? Com mais base do que o curso técnico. Então ele é o cara certo de ser um consultor de segurança. Então, atuar mas fora isso, só si mesmo, cara. Agora, pegando um gancho aí no que vocês estão falando, né? Vamos falar sobre o mercado de trabalho e o empreendedorismo aí na área de vocês. Legal.
Qual é a visão aí que vocês têm hoje aí do mercado de trabalho atualmente? É fácil, é difícil de entrar aí para quem está começando, quem acabou de se formar? É uma área fácil? Tem muita vaga? Como que é? E, na opinião de vocês, como foi o começo para vocês? Agora eu vou falar da minha área atual, porque essa área eu vou deixar mais para ele falar. Eu Você tenho já os meus abandonou ela tem um sentimentos, tempo, né? da época. Hoje eu não acredito que não deva ter mudado muita coisa, mas então vamos lá. Não falando especificamente de engenharia, né? Não como a gente comentou, não só de engenheiro. O engenheiro ele é uma peça de uma grande estrutura que você conta com muitos outros profissionais, né? Que sem eles nada acontece, Sem né? eles nada acontece. Então, assim, o engenheiro ele depende de todo mundo. Então, não tem essa. Então, é muito técnico, né? Técnico em elétrica, Técnico de técnico de ar-condicionado, ar-condicionado. Então, falando em manutenção, que é o meu ramo hoje, Manutenção sim, você vai predial, englobar outras especialidades, inclusive. Eu sou engenheiro eletricista, mas cuido de sistemas de ar-condicionado de alta complexidade, sistemas hidráulicos de alta complexidade, entendeu? E aí é coisa Chega a que mexer você com vai mop também? Mop? Não. Não? Pois eu vou lembrar que o mop aí a gente fala. Tá. Então, o que acontece? O mercado em si, o atual, é muito demandado, assim, não tem profissional. Não tem profissional. A gente contrata muito eletricista, o cara, se tem Perdão, técnico, se não lembrei. tem. PMOC. PMOC sim. PMOC, né? PMOC sim. Tem muito profissional, né? Então, os caras, eles escolhem trabalho, assim, por isso que você tem dificuldade até de tocar o dia a dia, porque às vezes se o cara fala, não faço muita questão, porque se eu sair daqui eu consigo entrar ali, porque o mercado é bem aquecido. Então, um recado aí para quem fala que não tem emprego, né, porque não consegue, cara, se você fizer um curso de mecânica de ar-condicionado ou elétrica, né, você vai lá no Senai mesmo, faz eletricista instalador, comandos elétricos, faz um NR10, cara, Tá não vou dizer que você vai cair de cara, porque as empresas precisam ter uma segurança, né, também, não dá para você contratar um eletricista que nunca atuou. parafusou uma tomada e vai colocar ele para cuidar de um prédio, um cliente, você tem que ter uma responsabilidade. Mas esse cara tem um futuro, nós estamos de prontidão para receber gente que queira participar e que esteja preparada para a gente poder dar o caminho das pedras, que se desenvolver e depois dar uma oportunidade para ele, entendeu? O que acontece... Inclusive, aí, cortando ele está trabalhando aí um projeto futuro até sobre um treinamento, um curso para desenvolver profissionais aí da área, justamente enxergando a carência que existe no mercado hoje. Porque as empresas, elas... Gratuito, hein? Cada vez mais, é muito comum em qualquer área você querer profissional de alta performance. E tem muita gente que não tem, né? Então, tem aquele profissional que é o carinha que fica lá sentado no cantinho, esperando alguém lá falar que tem uma torneira vazando, que tem uma lâmpada apagada, entendeu? Para ele ir lá, vai lá, troca do jeito que ele sabe e acabou. Só que existe um outro lado da manutenção e operação que é de alta performance, que são, por exemplo, eu cuido de grandes data centers, eu cuido de grandes empreendimentos aqui mesmo, inclusive próximo aqui na Vila Olímpia, grandes empreendimentos. Então, você não consegue rodar um projeto desse com um profissional de baixo rendimento, né? Não consegue, entendeu? Porque o cara não atende. Mediano aí. Essa palavra que eu usava, vamos falar, mediano. Mediano, entendeu? Né, gente? O meia boca é o linguajar aí que a gente fala. Popular. Então, assim, você não consegue. Então, é necessário que essas pessoas queiram... É chamado medíocres. Que essas pessoas queiram... o mercado precisa de pessoas com um nível de performance mais elevado, né? Então, tem bastante mercado. Falando para empreendedorismo, é muito comum, inclusive, ter muita gente que lá... Eu mesmo já cansei de ver, né? O cara fala, não, eu vou pedir demissão porque eu vou trabalhar para mim mesmo, porque eu não quero mais trabalhar para ninguém, não sei o quê, e pouco tempo depois ele bate na porta pedindo para voltar, né? E aí a gente pensa se recontrata ou não. Essas pessoas cometem um erro muito comum, e não só nessa área, a gente vai falar um pouco depois melhor, mas tem uma receitinha para tentar evitar isso, né? Para reduzir esses erros, né? Sim.
Ó, e dentro da área de segurança, é uma área assim que quando você faz o curso para você virar técnico de segurança, né, começando na base como técnico e depois o cara vai evoluindo para engenharia, ela já prepara o cara. Eu vejo que ela prepara o cara para ele ser um cara realmente que tenha condições de o quê? De falar bem, de saber lidar com as pessoas, né? É um curso bem complexo. Eu me lembro na época, quando eu fiz o curso na época, e tudo começou, ainda quando foi dito aqui, né? Que ele mesmo, que me chegou em mim e falou, cara, por que você não faz o curso? Eu me lembro como se fosse ser hoje, né? Ele falou assim para mim, você fala bem, você tem boa postura, você tem características boas para ser um bom técnico em segurança do trabalho. Né? Então, realmente, por que ele me disse isso? Ele estava puxando a sardinha porque é meu irmão? Não necessariamente, mas por quê? Porque ele já estava no ramo, ele via das necessidades, das exigências que esse cargo tem que ter, um profissional para poder conseguir ter mais chances de vagas, né? E manter seu emprego. O cara tem que saber ter desenvoltura, de conversar, de explicar, passa por cada saia justa, que vocês não têm ideia, né, de uma empresa. É que eu sempre falo quando estou batendo papo ali com alguns coordenadores da empresa que eu trabalho hoje, ou supervisores, falo, eles estão lá chorando, né, as pitangas lá, eu falo assim, né, difícil, né, agora você imagina que eu fico no meio aqui, ó, eu tenho que agradar colaborador e tenho que agradar Gregos empregador. E troianos. É isso que o técnico de segurança vive numa empresa. Ele tem que agradar os dois lados. Porque se eu fico puxando muita sardinha pro empregador, os funcionários começam a me apedrejar. Eu já tomei cada intimada, Eduardo, não sei o que, não vai fazer não. Aí eu, não, calma aí, vamos conversar. Galera, isso aqui é a realidade, né? Que a gente tá pondo medo para vocês que vai entrar na área, não. Mas isso aqui que você tá vendo aqui, faculdade não mostra, não. Nenhum lugar mostra. Estão mostrando o que realmente acontece no dia a dia aí do profissional. Aconteceu e acontece e vai acontecer ainda. E vai acontecer. E aí, melhor para você se tiver preparado, né? Eu ia complementar, né? Dando segmento das falas aí, que assim, é aí que surgiu também a ideia do meu canal, né? O Aprendendo QSSMA, né, que é qualidade, segurança e meio ambiente, né, porque, que nós estávamos falando desde o começo, eu não tinha, na época não existia, né, um YouTube do formato, se tinha, nem falar real, nem me lembro. Como a gente falou, a questão não existia o YouTube, o que existia eram os fóruns, né, que até ele tem um case de sucesso aí para contar dos fóruns. Um exemplo, que se eu tivesse levado, né, para frente. Então, e aí, por isso, aí hoje, graças a Deus com a tecnologia, né, as redes sociais, que eu desenvolvi meu canal aí, que com certeza a gente vai deixar aqui o link, né, na descrição aqui do vídeo, né, com certeza, né, o canal aqui para vocês estarem seguindo, onde eu trago o quê? Essas dicas, ideias que a escola não ensina. Vivência mesmo. Né? É vivência, eu trago de sucessos. E outra, a escola ensina o técnico. Mas como você vai fazer para você campo de batalha, meu amigo, não ensina. Né? Profissão nenhuma, né? Tem a primeira etapa que já é conseguir a oportunidade, né? Eu lembro, vou fazer até um gancho aqui, quando eu fui fazer a minha entrevista. Como que eu passei na minha entrevista? Vai vendo. Tem um lado interessante da minha também, vou contar. Você quando eu fui fazer a entrevista para ser estagiário na área de segurança. Eu cheguei na recepção da empresa, do lado tava lá um rapaz que fazia, ele sabe por que eu vou falar isso, ele fazia segurança do trabalho no Senac. Isso já era um grande motivo para ele colocar outros para fora da concorrência. Da vaga, né? Fizemos a entrevista, psicólogo, etc. Todo um processo, depois fomos falar com o gestor. Eu não tinha nenhuma experiência, claro, né? Era para uma vaga de estágio. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque foi engraçado que ele falou assim, olha... peraí, então isso é importante, é uma dica de você... Tudo bem, nós estamos falando do fator de ser empreendedor, mas também até de você mercado de trabalho e empreendedor, iniciar a sua profissões, né? Sim. Você tem que começar. De algum jeito, de alguma maneira. Tem gente que tem tino comercial, então ele vai e pede R$10 ali pro nosso amigo ali da edição. O cara vai ali, compra um saquinho de bala, vende no Farol, depois ele compra mais e quando vai ver o cara vira um milionário. Mas isso daí é tino. Estilo Flávio Augusto, o cara tem que ter esse perfil. Tá para a maioria, né? Exatamente. Para a maioria, né? Para a maioria das pessoas tem que fazer o quê? Estuda, arruma um emprego, mas empreenda assim que possível. A gente vai falar melhor sobre isso, inclusive tem um comentário muito específico a respeito disso. Então, nessa entrevista, eu lembro muito bem que o gestor chegou em mim e falou assim, olha,
falei agora há pouco com um rapaz, vou falar agora com você, nenhum de vocês tem experiência, né? Então, assim, não tem muita base para poder tomar decisão, eu lembro dessas palavras dele. E aí ele foi e falou... Hein? Forte. Desencorajado. Ele Já chegou... já condenou logo. Ele já chegou falando isso. As pernas já bambeiam, né? Aí, Já tá mas eu nervoso. sempre fui Ele muito vai- safo. a pessoa pensa assim, pô, ferrou, que agora ele vai escolher do Uri então, porque não tem critério Quase isso, nenhum. né? Como é que é? Exatamente. E aí ele foi e falou, bom, vou falar um pouco da empresa, que a gente faz e tal, e você me fala o que você consegue, como que você acha que você pode contribuir para o dia a dia da empresa. E aí ele falou, a empresa do ramo de construção civil, era a empresa de elétrica que eu comentei. E aí quando ele me deu a palavra, eu falei várias coisas no sentido de... Eu fiz como se eu tivesse feito demonstrações de experiências que eu tive, mas eu não tive essas experiências. Eu simplesmente fui atrás da informação. Como volto a dizer, já tinha internet, é óbvio, então eu tinha pesquisado. Isso Eu foi vi que a em- empresa... Você tinha se preparado de alguma maneira, né? Tinha, 2005. 2005. Então eu tinha pesquisado e eu vi, e aí eu fui explorar, fui atrás de informações da realidade, né, do setor de segurança naquele segmento, né? E aí eu também, além de falar algumas coisas, eu ainda dei de exemplo para ele, falei, olha, o que é experiência? Experiência é uma vivência, a pessoa viver algo e associar uma informação. Então, experiência em si é a vivência de uma informação. Mas essa informação existe, ela de repente está lá dentro da refinaria de Cubatão, presa lá, só quem está lá dentro sabe. Mas se alguém de lá de dentro passar essa informação para outro, que passar para outro, eu posso conhecer alguns processos, isso pode me dar alguma vantagem em relação aos meus concorrentes. Sim. Eu falei algo desse Ganhou tipo aí que credibilidade foi de algum isso. modo, né? Ganhei credibilidade e isso daí fez com que eu fosse o escolhido. Na verdade, ele embromou bacana o cara, né? Embromou legal, assim. E foi dessa aí que saiu. Foi aí que saiu. Que eu já estagiei. Aí, foi... nossa, assim, ele contando a história dele me lembrou a minha também, que é Semelhante. semelhante, mas eu digo que ela é motivadora. A minha eu digo que eu vou contar porque é motivadora. Que nem eu falei, ele me convenceu, eu consegui fazer o curso, me matriculei também, estudei 1 ano e meio, me formei, acabei meu curso, foi em outubro, começo de outubro do ano, assim, né? Final do ano, mas em outubro. E aí nisso é uma área muito fechada, segurança do trabalho, por aquilo que pareça, é uma área muito fechada, é muito assim de... Realmente, quando tem a chance de a empresa estar pegando sua experiência, aí acontece do caso do foi dele aqui, ó. Se o cara não tiver desenvoltura, Se o cara não for bom de lábia, se o ele cara não não vai tiver se contratar. preparado, É, a chance dele é pequena. E tem outra, os QIs, né? só fazer um adendo aqui, essa questão do estágio, oportunidade de estágio, cara, isso é excelente para a pessoa, porque quando você está fazendo uma entrevista para um processo de estágio, o cara já vem sabendo que de você ele não vai poder Não exigir pode esperar experiência. muito, sim. Então ele vai exigir que você demonstre sua capacidade Teoria. cognitiva na teoria, né? Porque é o que ele sabe que você... Não, você sabe que você falando, eu lembrei de um meme, né, que eu vi falando algo do tipo, o cara se forma, aí ele precisa, além de formado, ele precisa ter experiência, mas para ele ter experiência, ele precisa ser contratado, mas para ser contratado, ele tem que ter experiência. Aí eu vi um meme parecido com isso, aí eu falei, mano... A galinha ou o ovo? Ovo ou a galinha? Ele entra tipo num loop isso. infinito. Aí você falou agora que eu falei, mano, veio muito de encontro então, ao e pra meme. evitar esse loop infinito do meme dela, eu diria que o momento do estudante, o estágio, é um bom momento. Ele ajuda a quebrar esse processo. quebrar Agora, esse depois processo. você tem que realmente ser criativo aí pra conseguir. Depois você tem que se fantasiar, fazer alguma coisa pra você chamar atenção aí no mercado de trabalho. E a aí, coisa ó, tá feia. O que eu falo que assim, eu gosto até de lembrar muito disso, porque realmente foi o que me ajudou. Eu vejo que foi o que me ajudou. Né? Fica a dica aí para vocês aí que tá preocupado, né, louco para arrumar o seu primeiro emprego na área. Você tem que ter desenvoltura, e eu tô tentando trazer a palavra que eu acho que seria mais interessante para essa minha situação. Você tem que ser audacioso. Sim. Tem que ser audacioso. Ter audácia, né? Audácia. Só que tem gente que entende que a audácia é algo que tem uma ruim, visão ruim. pejorativo, E né? não é assim. E nem sempre. Do mesmo jeito de ser ambicioso, também não significa que é
algo Nem ruim. ganancioso, né? As pessoas veem a ganância como algo ruim, Não, mas né? na verdade é aí que tá. Existe a diferença entre ambição e ganância. Exatamente. Né? Você ser ambicioso, pode existir pessoas que são ambiciosas e que não medem esforços para chegar onde elas querem. Que Aí aí você é o tem um ruim. problema. Mas a ambição em si, ela é boa, porque ela faz motivadora. você crescer. Senão você não sobe. Ela cara. Você não tira sabe. você do lugar, Agora, né? se você é ganancioso, aí você é ambicioso e ganancioso, aí você quer tudo só pra você. Aí esse cara tá complica. perigoso. Essas duas nomenclaturas juntas. E aí, olha só a minha situação. Me formei, acabei o curso, já sabia que era difícil. Por incrível que pareça, eu consegui emprego na área de novo de seguros. No final do curso, eu não consegui emprego de novo. É brincadeira, né? Meu, 6 meses perrengando, comecei o curso, faltando acho que 2 meses para poder acabar o curso. 2 meses? Não, minto, faltando semanas para acabar. Eu arrumo um emprego na área de seguros. E eu tive que aceitar, porque tava assim, tava difícil na época, Tava né? crítico para Então, pagar os boletos. na época já casado, minha esposa estava pagando as contas e me ajudando a pagar o curso técnico, né? E eu não consegui nada. E aí nisso pintou o trabalho na área de seguros. Eu aceitei a milhão, lógico, né? O salário não era ruim, tudo, mas voltei. Me lembro até que era no centro da cidade o escritório. E eu arrumei uma chata, até coloquei a carroça na frente dos bois aqui, né? Arrumei uma chefe chata, que Jesus Cristo, cara. Muito chato. E aí, nisso, tava lá, né? Aguentar aquela mulher todo dia lá no meu pé lá. Ah, vai visitar o cliente. Que ela não te ouça. Você não sabe quem eu sou, hein? Então, você não me viu. Só não diga nomes. Eu nem lembro. Foi tão pouco tempo que eu fiquei lá. Deve ser a Lambrusca o nome dela. Deve ser. Aí, assim, olha o que aconteceu. Aí lá, aí eu trabalhando e acabando o curso, aí aconteceu de eu conseguir uma indicação. Esse Hélio que eu comentei aqui, que é um amigo nosso, um colega nosso, desde a época de onde ele estudou, né? Depois ele me apresentou também, conheci esse amigo aí. Conversando com ele pegou e falou assim, cara, eu tô sabendo vai ter uma vaga em uma consultoria de segurança. E pede sem experiência. Falei, sério, cara? Boa, me indica aí, tem como? Ele falou assim, não, tranquilo. Até o local me pede indicações. Então vai lá, fala que você é indicado pelo Hélio e tal. Eu me lembro até hoje o nome da pessoa. Aí, sabe que pode falar o nome da pessoa? Fala. Eu acho que não tem nada. Não tem nada a ver. Já morreu, mentira, morreu não. É mentira, morreu não. A menina chamava Bárbara. Conversa com a Bárbara. Fala que essa é indicação minha. Ela vai te dar uma atenção. Falou, cara, muito obrigado, agradeci mesmo. E aí marquei o dia. E aí, só que acontece? Eu tava trabalhando no outro trabalho, eu tava no outro emprego. Aí eu tô lá trabalhando, de que nossa menina me liga e falou, amanhã, Eduardo, tudo bom? Me ligou, eu já fiquei todo surpreso, me ligou, né, meu? Então, como a gente fazer a entrevista amanhã? E eu trabalhando. E você trabalhando. E aí, agora? E agora? E detalhe, eu tinha 2 meses só, eu tava na experiência desse daí. Apesar de ter experiência, eu tava na experiência desse. E o mais engraçado, você acredita que esse cargo que eu peguei era o cargo que eu também muito queria na área? É o cargo que você sempre sonhou. Era quase isso. Ele não era o que eu sempre... A vida tem dessas coisas. E detalhe, né? o que eu sempre sonhei na época era de virar superintendente. Esse era o meu próximo passo, era virar superintendente. Mas eu consegui na época de ser... Como é que eles chamavam? Agora não vai vir na cabeça como é que era o nome exato do cargo. Mas era exatamente algo que era um upgrade na minha área. E eu consegui. Eu tava assim, me dando até que bem. Eu também lembro que uma vez eu fechei um seguro lá, autismo, que tipo, olharam... Todo mundo veio bater nas costas. Parabéns, que foi um carro caríssimo que eu fechei. Né, o carro de mais de 700 mil reais. Então foi uma paulada que eu dei no seguro lá, todo mundo, aí virei amigão de todo mundo, né, quando você bate as metas. Claro, né? E eu arrebentei com 2 meses, o cara já chegou fazendo diferença, eu fiquei bem visto. Mas aí eu falei, e agora? Como é que eu vou essa entrevista, trabalhando? Eu falar pra chefe, ela vai falar, você quer sair já ia me queimar. Eu não podia brincar com esse tipo de coisa. Aí eu falei, Bárbara, desculpa, tem como ser meio-dia? Na hora do almoço? Eu falei, gente, eu vou no almoço. Porque eu trabalhava no centro e o local era, um exemplo, era, sei lá, menos de 10 quilômetros. Na época eu tinha moto. Então dava. Então dava. Aí eu falei, eu não vou almoçar, né? Eu vou, cara, é a coragem, né? Deu meu almoço, ó, peguei a magrela e meti marcha. Cheguei lá, acho que todo suado, tava calor na época, todo suado, apavorado, né? Com fome. Morrendo de fome. E não ia almoçar aquele dia. Passou uns 2 farol vermelhos. Oxi, vários, cara, né? Ralando placa, até parece. Aí cheguei lá, sentei lá, a Bárbara entrou, tudo bom, Eduardo? Tudo bom? Ah, você é amigo do Hélio? Eu falei, sim, amigo do Hélio, né? Nessas horas tem que ser amigão, né? Nunca comi
cachorro quente com o cara, amigão. E aí, ela me entrevistando, ela pegou e falou assim, mas peraí, eu preciso de um cara com experiência pra vaga. Cara, você pode rachar o bico, que é engraçado mesmo. Eu tenho experiência de vida, meu amor. Experiência de vida. Aí eu falei assim, mas eu preciso de um cara com experiência. Eu olhei assim pra mulher quando ela me falou isso. Você não podia ter falado na ligação? Na hora da ligação. O sangue subiu, irmão. Eu perdi a linha, mano. Quando ela falou, mas eu queria um pouco de experiência. Eu olhei assim, eu falei, moça. Ela olhou pra mim e parou assim, ó. Aí eu falei assim, moça, eu acabei de sair no meu horário de trabalho, no almoço. Eu vim correndo aqui só pra fazer entrevista. Me falaram que a vaga era sem experiência. E eu não tenho experiência. Então, como é que agora, de uma hora pra outra, mudou? Falei mesmo, cara. A menina começou a tremer o queixo. Te juro. A menina tremeu o queixo. A boquinha de neném pra chorar. Ela... O oi dela encheu de lágrimas. Encheu de água. Eu falei, moça, você tá falando sério? Ela, não, moço, não fica bravo não. Eu falei, moça, se eu soubesse eu não vinha. Fica bravo não, mano. Eu tô com fome, cara. Tomei café 7 da manhã, você tá de zoeira. Eu falei, eu vim que nem louco, quase passando os farol vermelhos e tudo. Passaram a me falar que tem que ter experiência. Falasse por telefone. Aí, gente, ó, tu não faça essa parte que eu fiz. Eu acho que eu fui muito audacioso, fiquei muito bravo, mas aí vi a parte da audácia que eu acho que é legal. Quando eu vi que ficou nessa situação difícil e ela tremendo, eu falei, acho que ela deu brecha pra mim. Eu peguei e falei assim, vamos fazer assim? Ela falou que o dono da empresa, depois ele mudou de ideia, queria experiência. Alguma experiência com treinamentos, né? Aí eu falei, moça, ela explicou, né? Não, é que, tremendo o queixo, ela, não, é que o dono da empresa, ele passou depois pra mim, que ele queria experiência, falou, com treinamento, né? Alguma coisinha assim. Eu falei, moça, vamos fazer assim. Que treinamentos que você quer? Eu apresento pra você. Ela lá, é mesmo? O que você quer? Fala de CIPA, EPI, NR6? O que você quer que eu fale? Marca um dia que eu venho, eu apresento um treinamento pro seu chefe. Tive essa audácia, corretíssimo, cara. Corretíssimo. Aí ela tremendo o queixo, não, senhor, não, a gente pode ver sim, não. Eu marco com você, tá? Eu te ligo, você vem. Pode ser assim? Eu falei, não, perfeito. Por quê? Eu falei, cara, mas... Deixa eu mostrar o que eu sei, né? Mas as pernas tremendo lá debaixo da cadeira, bicho, na mesa, assim, ó. Falando todo machão e as pernas tremendo, mano. E um buraco no estômago. Um buraco no estômago, mano. Aquele dia eu comi uma coxinha e uma coca, deu até o almoço. O almoço foi esse, né? A coxinha e a coca. Quando eu cheguei lá, a barriga queimando de gastrite, cara, dessa desgrama aí. E aí vem a parte mais legal, gente. No dia seguinte ela me liga. E aí fala, vai marcar o dia dentro do negócio, né? Eu tremi de novo, falei, bicho, eu nunca apresentei nada. Agora você quer apresentar de qualquer coisa. Eu nunca fiz isso. Aí ela só que, não, quando ela ligou, ela falou, não, você está contratado. Nossa. Eu, hã? Caraca. Juro, mano. Ela falou, o quê, moço? Você pode repetir que eu não entendi direito. Ela falou assim, não, Eduardo, você está contratado. Eu falei, mas eu não vou ter que apresentar o negócio pro seu chefe? Eu falei, não, mas a gente tá querendo, a gente quer você aqui. Eu falei, moça, tá falando sério? Que eu tô trabalhando. Você vai fazer igual. Eu vou chegar lá. Você vai pagar meu almoço dessa vez. Miserável. Não, você vai me dar um emprego, porque se eu largar aqui dizendo que arrumei outro e não for verdade. Não, é isso que eu tô falando. Imagina você chegando lá já com a carteira com baixa, ela fala, pensando bem? Pensando bem, ele tava pedindo um pouquinho mais de experiência. Pensando bem, o cara tinha que ter cabelo. Eu falei, não, senhora, isso não é brincadeira. E aí, quando ela falou isso, gente. Meu amigo, a chefe era ruim, lembra? Mano, foi na minha vida, eu não esqueço dessa história. Quando eu cheguei, eu falei, cara, vou pedir as contas. Não, pode pedir as contas, mas você já tem que vir pra cá já. Eu falei, nossa, mano. Eu fui, tipo, rebolando assim pra mesa da chefe, cara. Ela lá, olhou pra minha chutando cara, as latas de lixo que tava na frente. Chutando a mesa, ela olhou pra minha cara séria assim, eu falei, tô saindo fora. Ela, o quê? Eu falei, arrumei o teu lugar, tchau pra vocês. Ela, sério mesmo, sério. Ela falou, não, faz a carta aqui. Da brava ficou, né, mano? Aí eu fiz a querendo carta. Te matar. Debochando. Então, assina 2 vezes. Aí entreguei pra ela. Mas aí ficou, assim, pra mim, ficou marcada a questão da audácia, cara. Porque se eu não tivesse feito aquilo, eu não... Então, fica aí... Ali, psicologia reversa funcionou. Cara, fica aí a dica, né, cara? E desde ali que eu não parei mais. Não vai fazer besteira, hein? Pelo amor de Deus. Vai... Né? Tem que ser audacioso com inteligência e equilíbrio, né? Exatamente. Ele agiu por, digamos assim, não vou dizer que por impulso, até talvez parte foi impulso, parte foi impulso. Mas ele fez o raiva e fome.
Raiva e fome, então ele fez o que ele achava que era o correto diante da situação que ele se viu ali, né? Então, pesar isso na hora de tomar uma decisão é bem... E aí vem aquela... Aí fica a mensagem de ser audacioso, mas você tem que cumprir com a sua audácia. Né? Falar Com que eu dou um certeza. treinamento, aí ela marca aí, eu não vou, eu faço Vai. besteira. Tem que Não, dar tem- conta. Eu tinha que me tem preparar. fazer. Tem que dar Eu conta. tive que me preparar, mas por quê? Eu já sabia, eu tinha uma base na teoria também. Eu tinha uma base. Eu me lembro até hoje que eu pegava a norma das leis, e aí, ele não sei se ele vai lembrar, que quando tinha seminário, eu sentava ele no sofá de frente, assim, senta aí, escuta aí, vê se tá bom. Quantas vezes eu não fiz isso daí? Aí ele falava, não, ficou legal, ficou legal. Então eu já tinha, sabe, tentado me ele preparar. tinha, por isso que ele tinha desenvoltura, eu sabia que ele ia se dar bem, né? Ele tinha perfil, né? Exatamente. Então, concluindo, falando de dica de mercado aí, acho que é isso, o mercado tem tá bom ainda? Como é que O tá? mercado ainda tá bom. A questão de quem vai começar, fica essa dica de você, usando a dica que ele trouxe aqui, se prepara antes, dá uma lida. A internet tem muita informação. O cara não dá pra dizer que não tem base Não dá nenhuma. pra Cara. dizer que não Você tem, chegar né? lá assim, HKK, meu, você vai passar vergonha. Então, pesquisa, tem fonte de informação na internet, tem coisa ruim, mas tem coisa boa. Tem a também. busque um diferencial, né? Porque é isso que eu tô falando, que a gente tava falando da questão da concorrência ser muito grande, né? E de se tratar de um mercado um pouco fechado, como você disse. Né? Exatamente. E de pior, né? Ele só se fecha. Cada vez mais ele mais aumenta as exigências do cara, e você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Na engenharia também, hoje eu sinto isso, vejo isso no mercado. Não tem para onde correr, a tendência é só aumentar. E aí, só que tem nicho pro cara que ele fez o curso técnico de segurança. Por quê? Quando a empresa ela não é obrigada a contratar o técnico, mas o dono da empresa, que tem 5 funcionários, tem 15 funcionários, que é empresa pequena, ela tem que atender todas as leis que estão ali de segurança. Ué, mas peraí, como é que eu faço então se eu não tenho o profissional, né? O técnico eu não tenho que contratar, não tenho que contratar engenheiro, mas quem é que vai fazer isso aqui? Ele contrata a consultoria. E contrata mentorias, assessoria, consultorias. Por quê? Esse profissional vai executar o serviço naquela empresa, então ele vai cobrar pelo serviço executado. Entendeu? Você, como técnico, você tem que dar um curso de NR6, você tem que ir lá na empresa, fechar um contratinho e dar o curso. Detalhe, é todo ano esse curso. Então você tem chance de fazer contrato com a empresa. Sim, já aí é um pezinho para empreender, né? É um pezinho de você ter o seu negócio. Então, assim, isso que é um nicho interessante como técnico de segurança, a área de segurança do trabalho, é isso. Você pode ter a sua. Eu me lembro até hoje, depois que eu me formei como engenheiro ambiental, na época ainda, um amigo meu também estava comigo, ele falava, Sete, eu vou abrir a minha empresa. E o cara abriu mesmo, o cara tá até hoje. Tem hora que até eu fico vendo assim, aí esse cara já tinha a visão de ser empreendedor. O cara não quer mais saber de ser CLT. Ele foi lá apenas, né, na faculdade convencional, adquiriu o conhecimento para empreender para ele, né? Exatamente, ele já tinha uma visão, né? E aí a ideia é essa. Você quer empreender, é o caminho, cara. Mas você tem que se preparar. Sim. Então, por isso tem que ter uma base, né? Você tem que ter uma base para você saber para onde você vai. E não sei se a gente vai falar disso depois de novo, então só para aproveitar o gancho que a gente ainda está falando sobre empreender, eu tinha feito um comentário inicialmente que muita gente arrisca empreender e falha. Então, eu não sou nenhum doutor nessa disciplina, mas o que eu vejo que existem 2 grandes erros, né? E não importa o segmento, não importa o que a pessoa faz. É uma regra geral. É uma regra geral e esses 2 grandes erros acontecem. Então, primeiro, quando a pessoa está bem, ela está bem financeiramente, está empregada, a vida, ela considera que ela está estável. Que ela está de sucesso. Ela está no sucesso, ela só pensa em usufruir do que ela tem e ela não aproveita esse momento para poder pensar em empreender. E aí, quando ela desemprega, ela vai lá e resolve empreender, já pensando em depender dessa empreitada para poder viver, quer se manter. Para então, pagar seus boletos, são os 2 grandes erros. É o que eu faço no momento. Sou empregado, estou bem empregado e tenho a minha empresa. De paralelo. Poderia estar, simplesmente, né, como a maioria faz, assim, tô tranquilo, não, mas eu tô fazendo isso e tô tocando a minha empresa em paralelo. A minha empresa, eu abri, fez 1 ano em julho,
E graças a Deus, assim, de todas as outras vezes que eu já pensei em abrir algum negócio, dessa vez eu sinto que vai. Ela já peguei trabalho aqui, trabalho ali, e eu tô cada vez mais aumentando a minha participação em processos de licitação, em trabalhos mais grandes, né? Obra. Então, e quando entra a verba, pô, que bom, guardo, ou pago uma conta. Então, assim, tá ótimo, entendeu? Você tá amparado para fazer isso, né? Exatamente. Agora você imagina, o problema é que a galera não pensa desse jeito. Então, eu queria fazer esse comentário para poder registrar, Não perder porque esse momento aí que... assim, é uma dica, acho que importante. Qual é a principal característica aí que o profissional da área de vocês deve ter, na opinião aí de vocês? Qual é Cara, assim, falando na minha área, a acho dica que, de ouro aí? acho que em qualquer área até, talvez, assim, o cara tem que ser persistente. Isso para empreender, para trabalhar para alguém, né, aquele cara que trabalha para alguém hoje, amanhã, se ele for um cara persistente, um cara comprometido, que tem perfil mesmo em qualquer área. ele usufrui disso, né? Então, assim, isso vale muito para quem empreende, né? O cara, porque outra dica importante, na minha opinião, Disso até te complementando aí, diz para mim que cara que teve sucesso hoje, que ele não caiu várias vezes. Exatamente. Então, assim, tem tudo a ver com persistência. E não insistência, tá? Porque insistência é você tentar sempre da mesma forma. Você tenta, erra, você vai lá e insiste naquele erro, tentando da mesma forma. Né? É insistência, isso não é legal. Então, persistência é importante porque você tem que buscar uma forma, não deu, busca outra, não deu, busca outra, assim vai. Mas uma dica importante quando você resolve empreender, você tem que já entrar no jogo pensando assim, vai dar tudo errado. E aí quem vê eu falar assim, pensa assim, pô, esse cara é louco, então eu não vou... Me desanimando. Como é que eu vou entrar no negócio, saber que vai dar furado? Ele tá me desmotivando, então eu não vou. É que é assim, vai dar sempre tudo errado e você tem que estar pronto para poder fazer dar certo. Sim. Então deu um problema sempre aqui... criando plano A, empreender plano B, é isso, plano cara. C. Deu um problema aqui, você tem que ir lá e falar, como eu vou resolver esse problema? Você tem que dar um jeito de resolver. Deu outro problema ali, você vai fazer. E aí, é muito melhor que você vá com essa mentalidade, porque você vai preparado. Você vai preparado. E você não se frustra tanto, né? E quando você não tem grandes problemas pela frente, por exemplo, minha empresa teve momentos que eu tive grandes problemas, teve momentos que eu tive poucos. Aí quando eu tive poucos problemas e a grana entrou, eu falei, que ótimo, beleza, comemorei. Mas quando tem outros, você tem que se debruçar, tem que usar toda a sua perspicácia de encontrar uma forma de buscar uma alternativa para poder seguir, né? O engenheiro, ele é um solucionador de problemas? Cara, Pior que é. eu diria que sim. Eu não Pior vou que falar que isso é uma prerrogativa só do Só engenheiro. Eu acho que não, mas o engenheiro, ele é um cara... Ele é posto, né? Ele é desafiado ao extremo durante a formação dele, porque... primeiro que ele é um cara que, no campo científico, né? Ele vê de tudo, né? Tinha física, mecânica... O cara vê de tudo. Então, ele é muito completo, assim, né? E tem estatística, vai a parte de administração de coisas também. Entendeu? Então, assim, tem toda aquela parte de cálculo, a parte específica de física, etc. E que desenvolve muito o cara e parece que o cara pega teu cérebro e bate ele, que ele fica molinho e dá mais condição de você fazer ligações neurais, porque sem brincadeira. Hoje como engenheiro, eu vejo que eu dou solução para problema que às vezes eu vejo que as pessoas que estão abaixo de mim não dão, e eu fico pensando, caramba, como que eles não viram isso? Aí depois eu devo imaginar que eles também fiquem pensando, nossa, como que o Wagner viu aquilo, né? E é por característica, acho que da formação, sabe? Então, a ciência que está por detrás que dá essa condição, né? E por isso que daí é a pergunta, porque realmente é o cara que ele é um cientista da área dele. Ele tem as ferramentas, então quando surge um problema, e aí? Como é que faz? Se é do problema da área dele, então não tem para onde ele correr. Ele que vai ter que desvendar onde está o problema ali que ninguém descobriu. Muitas pessoas bateram cabeça, então acaba tendo essa conotação, que o engenheiro ele é um resolvedor de problemas, logicamente, dentro da área dele, né? Não vão trazer um problema para o cara financeiro, porque o cara não tem nada a ver na área. Se for um problema técnico,
que não é da área dele, aí não vale. Não vale cobrar o cara, né? Pô, aquele paciente ele tá com um ataque cardíaco. Não, Fala, mas porra, você é um você não é engenheiro da engenheiro, NASA, não, tem não que é resolver. Isso acontece, cara. Por exemplo, teve gente Tem chegando umas assim, coisas bem desse eu nível. tô mesmo. com um micro-ondas aí que pode funcionar. Você não é engenheiro, você deve saber o problema. Eu já vi isso aí, Eu falo, cara. cara, eu não fiz o projeto do micro-ondas, eu não sei qual que é o problema. Eu tipo posso assim, até analisar e posso até identificar o problema, mas Mas vai, é um vai levar um desres- período. porque é um tem que desrespeito entender. com o cara que fez o projeto. Você vir cobrar esse conhecimento de mim. Eu tenho bases científicas para elaborar projetos também. Do mesmo jeito Para que eu- entender outros projetos, mas requer tempo, né? Do mesmo jeito que é quando alguém chega em você e te cobra uma posição de um engenheiro civil e eu sou engenheiro de segurança e meio ambiente. Eu falo, irmão, a minha engenharia ela não segmentou a civil. Eu tenho noções. Eu tenho noções. Noções não de. tem nada a ver de- com a bagagem mesmo, né? Matérias sobre resistência de materiais, né? Semicondutores, parte de elétrica, eu tenho base. Eu sei o que é um circuito fechado, que, né? Eu sei básico, que a engenharia proporciona. Agora, ele teve que aprender o básico, mas ele continuou aperfeiçoando depois disso. Ele foi ponto de- segmentando Ao aí, ponto né? de refinar, exatamente. E aí, para fechar essa pergunta que você da questão do que precisa da primeira, né? Você falou qual que é a característica dele, a persistência eu também concordo com ele. Porque o cara ele tem que persistir para poder ele entender algo que ele não está conseguindo entender. Ele tem que surgiu um problema para ele, aí ele desiste. Ele não está se diferenciando. Todo mundo prefere desistir das coisas difíceis, Sim. entendeu? Ou Então, empurrá-las para debaixo do tapete, né? Exatamente. Vai acontecer que muitas vezes eu já escutei assim, poxa, a vida inteira é assim, é só você que vai querer parar para pensar e fazer diferente. Cara, se Einstein tivesse pensado desse jeito, não seria Einstein. E ele falhou não sei quantas milhões de vezes, né? Exato. A história dele. Quem pode um dia ver aí no YouTube, o Einstein, ele não era um bom aluno na escola. As pessoas não acreditam quando fala isso. A história conta, ele não era bom aluno. Então aí você pensa que você tem que ter persistência para você quebrar os paradigmas de outros e você ter o seu diferencial. Então a persistência é uma característica. E na engenharia resolve o problema dependendo da área. Dependendo da área. E a mulher aí, a gente mudando um pouco o foco aí. Eu tô aqui em prol das mulheres, né? Então, Onde que elas entram? e a mulher, onde que ela entra aí? Tem mercado para ela? Tem muito profissional na área? Olha, aproveitando o gancho das minhas falas, na segurança do trabalho em si, gente, em meio ambiente, aumentou muito o número de mulher. Muito. Até por que pareça, hoje, na parte de meio ambiente, eu vejo até mais mulher do que homem. Engenheiro ambiental, gestor ambiental e técnica de meio ambiente, vejo muita mulher mais. Então, assim, você vê que nas mulheres, Tem espaço. tem né? espaço, as Tem mulheres estão espaço. conquistando, isso A é mulher fato. conquistou o Né? espaço. Mas, eu não sei se eu estou errado, mas eu acredito que já na parte de elétrica já é um pouco menor. Já é um pouco menos. É mais sim, restrito, então. E assim, é uma. Eu não sei Até se por até se porque. tratar de um conteúdo de louco, então. Não sei se a mulherada tem medo de elétrica, Não, mas mas tem eu muita falo- mulher engenheira, tem Mas, muito. eu não falo- mas como a ideia aqui, assim, pelo menos o que eu estou entendendo da pergunta, exemplo, você tem quantas eletricistas que são mulheres você tem no seu rol lá de Isso colaborador, aí, então, eu a- acho que nenhuma, né, velho? assim, gente, nunca vi eu acho também. que é porque a mulherada não busca, não tem mesmo. Porque eu não vejo a empresa, pelo menos que eu trabalho hoje, com políticas internas de não contratação de mulheres para. Não tem, porque não aparece mesmo, não daria entendeu? oportunidade, Dentro né? do escritório lá tem mais mulher do que homem hoje em dia. Mas no campo é só homem. É Eu mais acho que é mais homens. pela característica do É mais trabalho cultural, mesmo. eu acho, né? Mas mais cultural. assim como começou na construção civil. Aí se uma mulher estivesse assistindo esse vídeo e falar, não, eu quero, tá bom. Então procura um Senai, faz um curso de eletricista instalador de 160 Aí, ó. horas, um curso de comandos elétricos e um curso de NR10. E tenho certeza que você vai ser contratado onde você for. Olha a dica de profissão e empreendedorismo. Então, assim, até tem aquela questão toda da mulher, né? Da mulher ser, muitas vezes... Mais cautelosa para algumas Isso, coisas. é o ponto que eu ia entrar. talvez, A visão que já tem no mercado, que a mulher tem uma visão um pouco mais refinada de algumas de coisas. algumas coisas. que daí a um- mulherada tem medo de choque, toma choque. Então, tem medo de choque. Então, o que vai acontecer? Pra mim, já fico feliz, porque ela não vai abusar. Ela vai atender os padrões você vai- de Pra segurança. Mas- sua área mas- de segurança é formidável, Cara, né? mas Zero mu- acidentes. Eu né? gosto de trabalhar com mulher. Eu gosto de trabalhar. Eu daria toda a preferência do mundo se todas as pessoas que trabalham comigo. Mano, Não, e porque- corta isso porque vai dar ruim, velho. Na casa dele vai dar ruim. A Não, mulher mas, dele vai mas gostar. sabe por quê? Sabe por quê? Porque
posso estar falando uma grande groselha aqui, mas me parece que a mulher, por natureza, ela já é mais voltada para a questão da disciplina e do compromisso. Porque pareça E o homem, também, cara, o homem você tem que ficar andando, vigiando o cara, Parece pegando criança, na mão do né? cara, É, igual igual criança, criança. cara, entendeu? É Então, real. eu acho que se tivesse mulheres, É real. 3 eu iria irmãos, montar um um time. marido, é real. Isso. eu iria montar um time só de mulher. Porque E mulher, quando você põe a mulher no negócio, não, você tem que olhar isso aqui, a mulher vai lá e pum, faz. E aí eu assim, hoje na minha realidade, né, das empresas, a empresa que eu trabalho, todas as unidades que eu tomo conta, 80% é mulher. Se não for 90%. É que é área de saúde. Se não for 90%, área de saúde. Vamos entrar aí no outro nicho agora. Me fala um pouco aí, ó, desse livro. Ele foi O- coautor aqui desse livro, tá? Já foi convidado para ser coautor de mais um aí, que ele tá na luta aí para conseguir contribuir com o livro. E Ó, esse agora ele vai projeto- falar um pouquinho desse projeto aqui. Pô, cara, esse projeto é assim, foi um negócio surreal da área de segurança, porque tudo começou, eu acredito que foi, não sei se foi em janeiro de 2021, que tudo começou pelo LinkedIn. Na verdade, realmente o autor do livro, né? São 2 autores que estão aqui no livro. Se você abrir aqui, ó, se você vai ver, ó, aqui está um deles, que é o Fábio Arruda, e no final tem o outro amiguinho aí, ó. Álvaro Domingues. Exatamente. Os dois, eles são da área de segurança do trabalho, só que assim, eles já estão num nível que é o que eu até vim conversando com ele aqui, eu tô começando a surgir essa vontade de também um dia fazer agora mestrado e até um doutorado. Os dois são doutores já, de formação. É o famoso doutor de verdade, que deve chamar de doutor, né? Que nem médico advogado. doutor, advogado é doutor, as pessoas não sabem que isso não existe, mas a cultura ensina isso, né? Eles são doutores de verdade. Ele pesquisou no LinkedIn o perfil de profissionais da área de segurança e fez o convite. Chamou lá no inbox. Ó, tudo bom? E o cara hoje ele é gerente na Vale, de segurança do trabalho, é gerente na Vale Rio Doce, a empresa. Ele fez esse trabalho de paralelo, convidou profissionais que ele acreditou ter potencial, algo do tipo, né, que chamou a atenção, e convidou para o projeto do livro. Aí eu com certeza aceitei, né? Agradeci pelo prestígio de poder fazer oportunidade. Né? Porque qual a ideia desse livro? Na verdade, é um livro que surgiu assim. Nós queríamos criar um livro com 300 cases de sucesso na área de segurança do trabalho e meio ambiente. Né? E aí foi uma luta total. Qual foi a sua contribuição aqui? Tipo, você trouxe um trouxe ou mais cases de sucesso? Isso. Teve autores que... Teve até autor, aí, se não me engano, que chegou a trazer até 5, 6 cases de sucesso, né? Na época eu contribuí só com um case, na época, né? Eu só tenho só um case no livro, que é voltado gestão de empresas terceirizadas. A segurança do trabalho sobre empresas terceirizadas. Então, eu trouxe esse nicho aí porque onde eu tive um lugar que eu trabalhei, que quando eu fui contratado, eu cheguei na empresa e eu via uma desordem na parte de contratação de terceiros. Né, eu cheguei, acho que primeiras 2 semanas que eu tava lá, passando nos corredores, eu olho pela janela, tinha um cara pendurado na parte de fiação elétrica no alto, de qualquer jeito, de chinela havaiana. Olhei aquilo, eu voltei e falei, meu Deus do céu, mano, que é esse cara? Aí eu peguei, já saí, fui lá para fora para entender o que tá acontecendo. O coração dele já parou, né, quando ele viu aquilo. Eu sou o responsável da segurança do trabalho na empresa e me deparo o cara com atividade de risco elétrico e altura tudo misturado. E sempre nem nada, parecendo que tava roubando a empresa, cara, meliante lá. Aí quando eu paro, amigão, tudo bom? Pai, ele olha para baixo, né? Falei, cara, você tá fazendo um trabalho aí? Ele falou assim, sim, é que acabou não sei o que da energia, estamos arrumando. Falei, tá, eu olhei assim, não tinha escada, não tinha cinturão, não tinha nada. Fala, mano, o que esse cara tá fazendo aí para acabar com o meu dia? Desse jeito, cara. Daí na hora eu fui atrás do supervisor de manutenção. Aí ele falou, não, Eduardo, esse rapaz ele sempre faz serviço pra gente aqui, né? O cara é gente fina. Eu falei, gente fina ele pode ser, mas ele dá segurança zero, cara. Então assim, aí o que eu percebi? Essa necessidade de que não tinha uma política traçada na empresa na parte de segurança com contratação de mão de obra terceirizada. Então eu me lembro até hoje, quando eu cheguei no meu chefe na época, que é um engenheiro de segurança, na época eu cheguei nele e falei, tá acontecendo tal coisa aqui. Ele falou, é mesmo? Ele falou, é. Daí ele pegou, ficou quieto. Eu falei, então, o time não vai fazer nada, né? Eu já falei, ele falou assim, a gente pode fazer uma reunião com as áreas, né? Eu falei, sim, vamos fazer uma reunião com a área de compra, área de contrato, e vamos explicar que isso aqui era um hospital, né, na época. O hospital, ele tá correndo riscos aqui, passivos trabalhistas, assim, se esse cara me cai dali. E morre. Se ele tem ele não morre, mas ele tem uma lesão que ele vai ficar
Sei lá, paraplégico. Exatamente, ele não vai ter condições de trabalhar. Ele vai processar o hospital. Não quer saber que a empresa dele Com é contratada certeza. do manezinho da esquina, que contratou ele, que mexe com energia, quando vai ver o cara nem custo de eletricista tem. Isso que eu falo, nem profissional, de É, repente. exatamente, o cara porque ele tem né? 15 anos que ele troca chuveiro, aí ele tá lá mexendo lá, entendeu? E assim, aí foi com muita luta, várias reuniões com responsáveis das áreas, foram na cabeça deles esse problema. Que a empresa tinha que se adequar, porque eles estavam criando um passivo trabalhista ali. E aí, com várias reuniões, então aí depois eu criei um formulário, então foi aí que eu tive meu sucesso de caso, que eu consegui implantar na empresa e ficou redondo. Não entrava nenhuma empresa lá se não passasse por pente fino com a agente da segurança. Então, assim, para mim foi uma conquista na época que foi muito boa. Foi muito gratificante, né? Foi exatamente. Você conseguiu ver realmente o seu trabalho de fato acontecer. Efetivo, né? Exatamente. E aí aquilo, né? Tinha outros profissionais da mesma área lá? Já tinham. Então, mas assim, ninguém tinha movido uma palha. Ninguém tinha movido uma palha. Então, assim, que é até uma das questões, né, que vocês... Eu acho que pode dizer que até meio que desmotiva na área, né? Porque o técnico, ele tá lá falando pro cara fazer o certo e o cara, né, não tá nem aí pra ele, só vai acordar quando o acidente acontece, né? Aí tá um dos desafios da área. Dos desafios aí, digamos também assim. Uma das partes que contribuiu dele abandonar a área. Porque, realmente, a área de segurança do trabalho no Brasil, ela é muito, muito difícil. Ela parece um bicho de 7 cabeças, porque os empresários, eles entendem que nós somos custo. E não, na verdade... E não um setor preventivo, investimento, né? Exatamente, investimento, essa é a palavra. Então, assim, até mudar a mentalidade, Sim. Quem apanha é a área de segurança. A gente é visto como ruim na empresa, dependendo, logicamente, do tipo de empresa. Né? Graças a Deus, eu estou numa empresa que já enxerga, né? Mas tem empresas que, meu amigo, você é quase que ninguém dentro da empresa. Então, realmente é difícil. Aí desmotiva, não tem como o cara manter num lugar que ele não é ouvido, não é respeitado. É, né? igual eu falei, que num local onde o trabalho dele não é efetivo, né? Ele sente como se ele nada e nunca chega na praia, porque ele não tem sucesso. Não sei se ele queria comentar disso, mas eu lembrei aqui, quando ele atuou na área de ainda atuava em segurança, não vamos citar nomes nem nada, mas ele numa grande empresa, que ele conseguiu entrar. Um grande banco, né? Só para se aproximar da dica. Não fala tanto. Um grande banco. É. Um grande, já que ele quis falar, grande banco. O cara, praticamente, se eu não me engano, chegou a esse ponto dele perder o emprego, foi isso? Eu fui demitido por eu ter... Por ele querer trabalhar. Por ele ter feito o trabalho dele. Eu fui demitido por ter sido persistente em fazer o meu trabalho. Em fazer o trabalho dele. Ele enxergou uma necessidade na empresa, uma obrigatoriedade legal ainda por cima, ele não estava inventando. O pior, né, não é nem só isso. Nem só porque isso. Isso aí já seria muito mais ainda... O meu superior chegou em mim e falou, Wagner, isso aqui é uma pendência, tá sempre rodando como pendência, nunca ninguém resolve. E aí eu tenho meio que um negócio que quando alguém me fala que é uma coisa, que é um desafio, que é uma pendência que ninguém resolve, eu tomo aquilo como um compromisso. Eu não vou falar que eu resolvi rápido. Eu tenho a mesma característica, porque eu também não desisto na primeira. Eu não resolvi rápido, mas eu fui até o fim, montei um dossiê, fiz tudo, fui até o fim. E depois eu ganhei um presente. Pé na bunda. A demissão. Porque envolver outros fatores. Eu sei que pode parecer estranho, mas porque envolvia lá uma questão de ergonomia. Que é questão legal. E aí lá na frente se concluiu que a cadeira era imprópria para o tipo de aplicação. E eu fui demitido porque a cadeira foi especificada por um diretor grande na empresa. E o diretor falou, não, demite o cara antes que isso vire notícia no banco todo. E aí eu... Então foi assim... nesse caso aí a corda arrebentou pro mais fraco. A corda arrebentou pro mais fraco. Então não vou dizer para vocês que foi por isso que eu... Só por isso, né? Isso foi uma das coisas que foi minando, né? Eu cansei também de pregar A minha época foi um pouco diferente também, tá? Porque na época você falava de segurança do trabalho... Você é mais desafiador ainda, Foi muito, porque assim, ninguém sabia nem... era, hoje né, em dia, se você fala com muita gente sabe já o que tá mais divulgado. Sim. Né? A cultura hoje tá um pouco mais... Mas antigamente ninguém sabia nada mesmo. Tanto que quando... Aí, ó, vou até aproveitar só para fechar a questão aqui, ó, do projeto. Foi por isso a ideia do livro. Quando a gente lançou o projeto do livro, foi com esse conceito de trazer visibilidade para o mercado e para o mundo, o que a segurança do trabalho faz. Qual é a importância, né? O nível de importância. Porque o nosso livro, nós não estamos ganhando com vendas dos livros. Tanto que depois que criou o livro, foi criado o PDF dele, né? E aí a gente começou liberou para downloads.
teve mais de 22 mil downloads já na plataforma do livro, cara. E assim, era a nossa ideia, disseminar a nossa área, a nossa importância e o que a gente pode contribuir para a sociedade. Então esse é o projeto, e agora, como você falou, indo para o segundo livro agora também. Então. E eu, só para concluir, eu quis, não vou dizer que foi uma desistência, eu quis mudar porque eu me apaixonei por outra coisa e essa já não brilhava mais tanto. Não brilhava nos olhos dele E mais. eu resolvi mudar. Foi por isso. Então essa é a ideia do projeto do livro. Então, disseminar... Tem uma foto aí que a gente quer que Ali, ó. Essa aqui foi o projeto do livro, Exatamente. Que ele explicou agora, Logo né? depois que o livro já estava quase para ser lançado, aí nós tínhamos que, né, até para ajudar na divulgação, publicar esse material Ele tem no aí. total 168 cases de sucesso. Exato. Né? Por incrível que pareça, gente, ó, um ponto interessante de comentar. A ideia do projeto inicial era 300 cases de sucesso, mas você acredita que depois foi afunilando, só conseguiu 168? Só que esse trabalho, né, meu? Você acredita? Olha aí, olha quantas páginas dá deu um ligue ainda, na né? grossura disso aqui, A ó. Bíblia, Imagina cara. se fosse 300. Meu amigo, não, aí os caras têm a condição de fazer ele, como é que fala? Com isso, espiral, né? Com espiral, porque eu tenho condição de fazer isso aqui, ó. E aí agora estamos indo para o segundo projeto. Esse foi colocado 200 cases. E por sinal, acho que esse vai bater. Já está uns 170 e tantos já. Ainda não encerrou. Já está atingindo a meta. A ideia desse livro sair é até final de dezembro. Ele está pronto, montado e já para ser comercializado. Se eu não me engano, esse livro não está barato, não. Está mais de R$300. Para quem quer comprar esse livro físico. E é assim, fica aí uma dica, né? Porque o brasileiro, ele sempre espera a água bater na bunda, desculpa falar, mas é real. E assim, querendo ou não, que com esse trabalho, vocês estão trazendo e mostrando para as empresas também, né? Da importância do trabalho de vocês, porque entre eu ter um setor dentro da minha empresa, onde ela vai fazer um trabalho preventivo, eu esperar o problema acontecer, né? Realmente, a morte de um funcionário me processar porque ele ficou paralítico, enfim. E aí é bacana porque as empresas também vão começar a ter consciência disso, né? Consciência e o mais legal, né? Nós criamos a ideia gratuita. A gente não foi cobrado. Não foi cobrado para você ter esse conteúdo. Lógico, o físico, o cara tem que comprar, né? Sim, tem um custo de, custo edição, de impressão, gráfica, tal. A editora que lançou, mas o material não. Então, assim, aí fica a dica para você aqui, né, da área de segurança. Esse material, quem tiver interesse, depois eu posso verificar a questão de disponibilizar o link, né, do PDF aí no canal. Então, assim, você tem condições de crescer, segue meu canal, irmão. Segue meu canal que você tá bem feito. Tem uma outra foto aí que o Wagner Sete vai falar. Ele vai contar pra gente um pouquinho aí, que ele saiu na capa aí de uma revista, né? Pra quem quiser ir lá conferir, ver a edição, ver que não é uma montagem, tá? Da foto. Dá pros caras dar um zoom na cara dele ali no meio. A revista existe, né? Lá, e ele saiu lá aí, na capa aí como meio, o principal aí. Que é esse mesmo, não é vantagem, não. E quem quiser procurar a edição da revista e ver que a revista realmente existe, tá, gente? Não é fake a foto. E ele vai contar pra gente um pouquinho como foi isso aí. Isso aí foi de comemoração de 20 anos da empresa que eu trabalho, né? A empresa está preocupada, né, em se modernizar, em andar se conectar com o eixo tecnológico. Então a gente tem um braço na nossa engenharia que fala muito de tecnologia. Então a gente aplica tecnologia nos nossos trabalhos, não é só aquela coisa braçal, né? A gente tem realidade aumentada, tem algumas coisas, e também tem as redes sociais da empresa. E como ela tem essa conexão com redes sociais, a gente teve um contato com o Felipe Lima, da revista Manutenção Predial, né? E aí a empresa comemorando 20 anos se eu não me engano foi no ano passado, comemorou 20 anos, ou foi esse ano? Eu tô meio ruim, assim. 2020 foi de 2020. Os meses estão passando tão rápido, mas acho que foi esse ano mesmo. Então ele falou, gostaria de... Foi abril desse ano. Foi abril, né? Então, gostaria de gravar com vocês. Essa foi só a capa, mas a gente fez vários vídeos, etc. Eles colocaram lá. Então, como eu falei, né? Quem quiser procurar a edição aí para ver, não é fake, tá? Ele saiu realmente aí, foi capa de revista aí e tal. Muito bom. E foi em função disso aí a gente bateu um papo, foi bem legal, uma experiência bacana. Agora, pra gente trazer aí
se vocês pudessem desenhar aí uma jornada aí pro profissional de vocês aí, o que vocês recomendariam? Curso técnico primeiro, faculdade primeiro? Isso Com tem base toda uma na experiência história, de né? vocês aí. Tem toda uma história. É assim, eu já escutei muita gente, inclusive antes, no meu começo, chegar em mim e falar exatamente isso, né? Poxa, eu decidi entrar direto na engenharia, aí, putz, não me adaptei, aí depois eu achei que faltava alguma coisa, eu fui lá e resolvi fazer um mestrado, e a coisa só piorou. Por quê? Porque o cara Não tinha cara base, não cara. tinha uma base, assim, se você é safo, né? Você é aquele cara que aprende rápido, tem facilidade de transferir a teoria para a prática, aí desenrola beleza, melhor, né? aí você vai. Agora tem muita gente que não tem essa habilidade. Sabe, mas então, sabe por quê? É aquela famosa pessoa que ela aprende executando. osmose, né? E tem a pessoa não, que ela só ouve, ela já grava, ela já executa. Então, é o perfil. Cara, pode eu acho que eu sou essa número 2 aí. Eu só aprendo executando. Tem muita gente que... Eu vou te vê, falar, tem muita gente que é assim. 90% é assim. 90% das pessoas são assim. Eu sou assim. Tá, ela tem que aprender Não executando. manda eu ficar, tipo, só vendo a teoria, não. Me põe pra fazer o negócio. Que é assim, que aí Então, é eu natural, desenrolo. isso é natural. Exatamente. Então, pro cara que resolve fazer até um curso menor mesmo que seja, começar, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham comigo que me chamam até de professor, porque assim, eles têm dúvida, recorrem a mim, quer que eu explique e tal, e aí eu sou um cara que quando eu vou explicar alguma coisa, Ele dá uma aula, gente, vocês não estão entendendo. Ele dá bem uma mesmo aula. no Às vezes eu detalhe. pergunto um negócio pra ele, falo, mano, por favor, não precisa dar uma aula. Com ele é o famoso senta aqui lá vem a história. Não, mas eu não sou prolixo, né? Ele explica a teoria, Não, mas a teoria dos conceitos da filosofia, Ele e eu se falo, refinou, não, ele por favor. se refinou. Não é? Antigamente era senta aqui lá vem a história. Então, então eu aconselho sim que o cara, se o cara tá começando, ele procure fazer um curso mais básico, um profissionalizante, depois passa para um técnico e segue uma jornada. Se já se encontra num momento em que acha interessante um técnico, beleza, o técnico é uma boa opção, vai lá, faz o técnico, ele te dá uma base, né? Se você às vezes não tem experiência, mas você tem um técnico, o técnico ele já é uma realidade mais de campo, então te aproxima mais do campo, te dá mais possibilidade. É como num videogame, né? Vai passando de fases, digamos assim. A fase anterior te dá base para seguir para Exatamente. próxima, eu mesmo assim. fui um exemplo. Eu não tinha técnico de elétrica, né? Eu já estudava de engenharia, mas o que me calejou para depois eu conseguir ganhar ir bem e ganhar até o respeito de quem trabalha comigo, porque tem essa visão no mercado, né? Exatamente. Tem muitos negócios no mercado. O cara fala assim, o cara nunca nem tocou num fio, tá aí achando que sabe tudo. Se você não conquistou aquele cara, é a primeira coisa que ele vai falar. Não, e assim, eu fui eletricista, então foi por isso, era um eletricista líder, né? Um pouquinho... Mas você tinha feito o curso de eletricista? Não, eu fui contratado porque assim, eu já estava formado em engenheiro, os caras falaram, bom, pelo menos eletricista líder a gente vai arriscar com você. Eu falei, tá bom, na época, né? E eu mostrei que eu me saí muito bem, Então, esse contato com o campo, poxa, cansei de ir com a equipe para frente de trabalho para poder ajudar os caras a desenrolar, porque os caras são muito dependentes e isso me dava oportunidade também de mostrar o seu trabalho. Essa frase que você falou de ir para campo, né? O Fábio Arruda, que é o autor do livro aí, que eu acabei de falar, ele tem essa frase, ele fala que é ver com os pés. Estranho, né? Ele fala, tem que ver com os pés. É o quê? Ir lá no lugar, mano. Ir lá, até lá. É um campo de batalha mesmo. Tem a coisa que ir. Realmente na prática. Tem que ir porque... Vou contar uma pequena história rápida aqui que foi engraçada. Eu era engenheiro já, mas eu estava como eletricista na empresa e eu estava junto com o engenheiro que era responsável pelo prédio. Aí ele falou para mim, o cliente tá reclamando aí e tal, que tá... Estamos num determinado circuito da instalação que tinha medição de energia, a gente está tendo um déficit, né? Está tendo falta de 30% desse consumo. E a gente precisa entender se tem alguma ligação errada, se tem alguém roubando energia. E aí algum gatinho, né? Algum gatinho, olha, acredito. Aí a gente começou a andar no prédio, né? Começou a olhar o circuito, seguir e tal, não sei o quê. E aí, de repente, eu tô lá olhando a instalação lá e era 50 kW de potência, então, demanda. Então, quem é da área sabe que eu tô falando que isso é equivalente a umas 2 casas. Quantos quilowatts? 50 kW tipo de demanda.
Então ele tava falando, pô, tá faltando 50 kW. Então eu tava procurando algo na proporção. Dependendo da casa, é quase um terço, um quarto, dependendo de uma casa pequena. Aí, não, era duas casas grandes mesmo, assim, você demandando mesmo, tudo ligado, sabe, o negócio é muita energia. E aí eu tava lá procurando um cabo que fosse compatível com essa condição. E aí, de repente, eu olho pra trás e eu vejo ele seguindo um fiozinho bem fininho, assim, eu falei, meu Deus, então... Ou seja, ficou evidente pra mim ali que ele era um engenheiro, mas como ele não tinha tido experiência de campo, ou ele não fez um técnico antes, ou ele não sabia nem o que ele estava fazendo, exatamente, né? que um fiozinho daquela bitola seria capaz de responder um problema de 50 kW. Nunca, né? Isso é uma questão que eu acho que qualquer engenheiro, assim, mais safo já fala, pô, já ia sacar. Não vou nem olhar isso aqui, pô, tô falando de 50 kW e tal. Então, eu acho que é válido o cara pensar em fazer cursos profissionalizantes, técnico, para poder depois ele se quiser progredir... Logicamente, né? Não sou formado não tem complexidade elétrica, mas 50 kW não é que 50 kWh que fala? Não. 50 kW que eu tô falando de demanda. Quilowatt-hora é energia, consumo de energia. Os 50 kW é potência demandada. Que tá saindo ali naquele momento. Entendi. Diferente, então, agora entendi o pinga da casa. Exatamente. E aí, exatamente, por isso que se fosse 50 kWh, aí seria um consumo pequeno. Baixo. Se você olhasse para uma conta de energia, isso dá uma mixaria. Eu falo, porque na minha casa já chegou a vir 350 kW, eu tava 50 de uma casa. Mas a kWh mês. Exatamente. Esse, para você entender o exemplo, 50 kWh, 50 kW, se eu... Em 1 hora eu teria 50 kW de consumo. Em 1 hora só, imagina no mês. Então você imagina no mês, isso dá uma fortuna. Uns 20 mil reais, 30 mil reais. Uma fortuna. Nossa, que B.O. isso aí. Se vocês pudessem aí dar uma dica para quem tá começando aí, que dica vocês dariam? Para quem tá começando nas respectivas áreas aí. Bom, eu acho que diz assim, que tá começando na minha área, né? A área de segurança do trabalho ou até meio ambiente. Dica para você ter sucesso, até para você conseguir um emprego também. Acho que é bem legal. Isso aí, se fosse conquistar aí a vaga, né? Se fosse o meu momento, eu faria isso. Hoje em dia eu tenho essa visão, né? Exemplo. Primeira coisa, a persistência, né? Você vai tomar muito não. Muito não. Até o dia de sair o famoso sim. Hoje em dia até entendo porque no LinkedIn o cara, quando consegue o trabalho, ele coloca... Ele até comemora, né? Saiu. Ele fala o famoso assim, por quê? Você toma muito não. Então você vai ter que ser persistente, você tem que ter motivação. Porque se você for um cara frágil que tomou 30 nãos... Já fala, aí você acho que essa área não é pra mim, né? Vai achar que não, irmão. Todo mundo passa por isso. Então você tem que ter motivação e persistência. Já é o primeiro passo. Tá, e a desenvoltura para poder ser diferenciado, né? Seguir meu canal, mentira. Não, brincadeira, é verdade. Seguir meu canal é um deles também. Mas eu falo assim, você tem que não ter experiência, mas então vamos lá. Então, já para se diferenciar, você como técnico, no caso, ou até meio ambiente, começa a fazer inglês. Você fala, poxa, mas o cara tá procurando emprego, o cara tem dinheiro para pagar um curso de inglês. Meu amigo, o YouTube tá aí, cara. O YouTube tá aí. Né, os canais, existem diversas maneiras de você exatamente. Hoje em dia o cara não pode usar... Desculpa que ele não consegue aprender que ele não tem cara, acesso a conteúdo porque tudo, tem. Cara, você tem acesso a tudo, muitas vezes sem pagar nada. Quer ter um diferencial? Cara, no YouTube tem um vídeo com milhões de acessos de um cara ensinando a tomar um copo d'água. Olha só. Procurem pra vocês verem. Por isso que eu tô falando que é real. Brincadeira. Tem tudo, eu tô falando. Eu juro pra você. É meio tem milhões. Mesmo, eu derrubei toda a minha água aqui. Tem milhões de visualizações. Meu então, pai assim, do céu. O que eu quero dizer com isso? Tem conteúdo pra tudo? Tem. Pra tudo. Até aquilo que você acha que é mais absurdo e ridículo. Mas é verdade. Existe. Isso é tão rico que hoje, você mesmo que deu esse exemplo. Hoje, se você dá que eu tive de hoje, né? Se você tem um problema, assim, qualquer ele que seja, se você jogar no YouTube, vai aparecer um vídeo de uma pessoa que passou pelo mesmo problema e deu a solução, e você já vai lá e resolve. Então Eu comprei uma lave seca, eu não sabia mexer nela. Aí ela apareceu um erro, não sei das quantas lá. Eu fui lá e joguei no YouTube. E a mulher tava lá ensinando como resolver o erro. Pronto. Vendo? Barato, de graça no YouTube. Graça. Se fosse outra época, você ia ficar lá. Eu ia ficar louca. Falar, mano, acabei de comprar a máquina quebrou. Apareceu umas mensagens de erro lá e... Exatamente. Então, aí essas dicas que eu dou.
procura o inglês. Se você não tem condição de pagar, irmão, então usa a internet para o seu favor. Você tem uma ideia, você entra no Netflix da vida, você coloca lá idioma, inglês, pum, coloca a legenda embaixo, começa a assistir inglês e ouvindo e você traduzindo, você vai se familiarizar. Então, diferencial, o inglês. Hoje em dia, no mercado tá 98% das vagas pede o inglês. Então, se você já tem, você já saiu na frente. E visão de empreendedor, gente. Para qualquer área, para qualquer profissão, tem que ter essa visão. Não é aquela coisa de, eu só consigo se eu trabalhar para alguém. Não se prendam a isso. Não se prendam a isso, porque, na verdade, a gente é ensinado, é doutrinado a ser assim, na verdade, né? A cultura, o currículo brasileiro é dessa forma. Ele ensina para que as pessoas estudem para trabalhar para alguém, para ser empregado de alguém. Mas, na verdade, você tem a opção de empreender também em qualquer área, em qualquer profissão, né? Exatamente. Aí, só para concluir minhas dicas aqui, o inglês, se você conseguir já desde o início já começa, porque assim, eu passei por isso na pele, várias vezes assim, faz o inglês, eu não sei o que, não preciso não, bati a cara com isso, né? Tanto que agora, depois dos 40 anos, que eu tô correndo atrás de inglês. Vixe, revelou a idade. Revelei, perdi as cocotas já, brincadeira. Agora, ó, você tem uma ideia. Tia Dani, tomara que você veja esse vídeo. Não vê, não. Agora, o que acontece? Meu filho tem 11 anos e me ensina inglês. Eu perdi a oportunidade que... Ele é um tapa na sua cara, né? Ele é um tapa na minha cara. E agora, né, agora que tô aí, tô pra fazer esse intercâmbio aí, né? Ficar um mês fora... Mas tudo isso por quê? Por causa do inglês. Eu podia ter esse dinheiro, esse recurso, podia ser outra coisa para mim. Sim, com desenvolvido, certeza. né? Empreender. Empreender, né? Que eu sou super da bandeira do empreendedorismo. Exatamente. Inclusive, não quero te interromper, mas só para fazer um comentário sobre essa questão de empreendedorismo, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, ele usa uma expressão lá que ele fala corrida dos ratos, né? E ele fala muito, inclusive ele é repetitivo, né? Quando ele fala que o sistema de ensino foi estruturado para formar pessoas para saírem da escola e ser empregado de alguém. Então, hoje, inclusive, eu até tento passar diferente para os meus filhos. Eu não tiro eles da escola, é lógico que não, mas eu tento deixar claro para eles que eu quero que eles tenham... a capacidade de trabalhar que eles tenham formação... Primeiro, para eles se posicionarem na sociedade, né? E para que sejam também capazes de tocar os negócios deixados por mim ou criados por eles. E eu estimulo o empreendedorismo neles, porque, cara, com a minha empresa, eu já consegui ganhar mais, muitas vezes, do que eu ganho o ano inteiro na empresa que eu trabalho. Não fiz ainda, largo de uma coisa, me dedico no outro, porque eu acho que a gente tem que ter... Que ainda não é o momento, tem que na ter sua maturidade para você falar, por enquanto eu tô dando de conta de fazer tudo, eu vou tocar, mas quando eu falar, puxa, isso aqui tá começando a comprometer o meu crescimento ali, aí eu abro mão e resolvo, mas eu acho que é isso. Empreender transforma, gente, é isso. Só para concluir, então, as minhas dicas, buscar o inglês, se possível, para você que está começando em qualquer área, meio ambiente, segurança. E uma coisa que eu acho bem interessante, tá? Eu dou várias dicas como essa no meu canal também. Você está começando, você não tem experiência, lembra? Tá, você é um profissional formado, você tem conhecimento teórico, você não tem prática. Como é que você vai apresentar isso no currículo? Qual o seu diferencial? Nenhum. Que você falou, o cara vai pegar uma moeda, vai fazer cara ou coroa, e ele vai pegar. Mas se você já tem um inglês, pelo menos, tem um inglês intermediário, o outro cara já não tem, já está na frente. Isso já é um diferencial. Já é um diferencial. Outra coisa, de dica de ouro mesmo. Você já tem conhecimento teórico. O que você pode fazer? Uma dica que eu estou passando aqui legal. Você deve com certeza conhecer algum empresário, alguém que tem algum negócio próprio, né, que tenha funcionários. O que você pode fazer? Se você conhecer alguém nessa empresa, de algum meio você tenta contato ao ponto de você tentar oferecer algum trabalho seu da sua área de maneira gratuita. O que vai acontecer? Se você conseguir essa liberdade de você, do dono da empresa, abrir as portas para você, cara, você já, assim, dica de ouro, porque o cara vai te ouvir. Então, se você for uma indicação do tipo, o cara vai te ouvir. Tá, o que você quer fazer? O que é a sua ideia? Você fala, sou um profissional formado na área tal e estou em busca do mercado, né? Mas o mercado não tá fácil para ninguém, todo mundo sabe bem disso. E aí,
que eu quero fazer aqui? Quase que seria um trabalho social. O cara vai falar, como assim, trabalho social? É um trabalho social, porque eu não quero, eu não vai ser cobrado no meu serviço que eu quero prestar. Exemplo, a sua empresa aqui precisa de ter um curso de EPI da NR6. Você tem funcionários aqui no seu local? Tem vários funcionários. Os EPI usam calçado de segurança, luva, óculos. Interessante, tá vendo? Se o senhor me permitir, eu faço um treinamento, comigo certificado e tudo mais, porque esse técnico de segurança formado, ele tem essa aptidão. Ele é habilitado para fazer isso. E aí você vai ter um trabalho, uma prova, uma evidência. Você vai ter uma oportunidade, né, de mostrar ali o Você teu concorda trabalho. comigo? Então Sim. olha só, você que está começando, não fica esperando só a sorte, cara. Corre Tem atrás. Crie suas oportunidades. Cria oportunidade. oportunidade que não vem. Se você não vai atrás dela Então, e vai lá. finalizando suas dicas. Finalizando, Senão- essa é a minha dica que eu finalizo. De alguma maneira, consiga executar algum trabalho de forma que você gratuita para você mostrar que você tem algum currículo já para apresentar. Você tem experiência de, não tenho experiência de estar contratado, mas eu já prestei um serviço de uma empresa. Essa empresa não precisa falar pro cara que foi de graça. Ou até fala. Eu acho que vai ficar até mais bonito contribuição ainda. social que eu fiz, um projeto. Mas fica aberto do cara um projeto social ou Mas assim, o cara teve prestei contato serviço. com a experiência, com o real Ele ali. Eu acho que é teve isso o que é campo o de válido. batalha, né? A vivência no campo de É batalha. um mega diferencial. Aqueles outros ali têm experiência só no papel. Você já conseguiu até colocar em prática. Então já virou uma pequena experiência. Essa é a minha dica aí. Cara, é isso. Eu só tenho a agradecer aí a participação de vocês. Eu acho que o conteúdo, a contribuição foi muito válida, né? Tudo que a gente falou aqui não é visto em faculdade, em escola convencional, né? E para quem está começando aí na área já é as dicas de ouro, né? Profissões, empreender. Já são dicas e, como se diz, é uma sacada que está além de outras pessoas que estão começando e que está ali focado só no conteúdo da faculdade, só o que a escola tradicional ensina, né? E até o foco aí do podcast é justamente isso, profissões e empreendedorismo, e trazer aqui sacadas de pessoas que já estão na área, já tá no campo de batalha, já tem uma vivência, já tem uma experiência aí para poder facilitar aí a tua caminhada. E só para registrar, eu vou fazer um canal também em breve. A gente tá puxando a orelha dele, ele tá para criar o canal, ele tem muitas demandas realmente aí para tanto na empresa dele quanto no trabalho que sugam ele demais, mas a gente tá no pé dele para ele criar o canal que é bacana, ele tem muita contribuição, tem muito conteúdo para ele ajudar aí construir o canal. Você que está começando na área, né? O do Eduardo também já tem o canal no YouTube, agora é a hora de você aí divulgar como é que tá lá o seu canal. É o canal Aprendendo QSSMA. Então, quem já estiver começando aí, tiver interesse no conteúdo, já segue o canal. Já tem alguns vídeos lá, pode ficar à vontade de curtir, compartilha. Tá? Eu tenho um canal no YouTube também, meu canal fala de empreendedorismo, vida de mãe, de mulher, chama-se Reage Mulher, Baiana7, quem quiser seguir. Meu Instagram tem mais de 20 mil seguidoras, tá como ana.7.coach, quem quiser me seguir lá também. Esse foi o episódio inaugural, né, do podcast O 7, e é isso, eu quero agradecer a participação de todo mundo e até o próximo aí. Vai ter próximo. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu.